Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Riqueza Além do Dinheiro. Gente, olha quem está aqui hoje, o pastor Carlos Eduardo. Pastor, que alegria, que gratidão, que honra o senhor ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, Minha pastor. amiga Mari, saudações de paz, a alegria é minha estar com você aqui, estar nesse podcast. Gostei do nome, Riqueza Além do Dinheiro, muito bom. Obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar com você aqui. Eu que agradeço, pastor. Nós que agradecemos por essa honra vindo diretamente do Brasil aqui para a Inglaterra. É uma bênção. Pastor, se apresente para nós, que se eu for falar do senhor como meu professor de teologia... Ô Mari, sou o pastor Carlos Eduardo. Eu me chamo mais ultimamente eu me chamo de pastor Cadu, né? Uhum. Eu acho que é bom também. Pode me chamar só de Cadu, eu não me apego muito ao título. Eu acho que o título é consequência do seu nome. Sempre seu nome depois o título, né? Quando você lê as epístolas, tá lá assim, ó. Paulo, apóstolo. Pedro, apóstolo. Não é apóstolo, Paulo, é o nome, né? Uhum, e olha. Sou de São José dos Campos, como nós dizemos, nascido e criado em São José dos Campos. Nasci em 77, 3 de agosto de 77, faço agora 49 anos de idade. Tem cara que tem mais, né? Faz parte do processo. Quase cinquentinha, né, pastor? Quase cinquentinha. E prego o evangelho desde os 5 anos, sempre servindo a Deus, sempre servindo a Igreja de Cristo. E estamos por aqui agora, nessa nova empreitada aí de podcasts e tal. Esse novo desafio, né? Que podcast, tanto para quem apresenta, como para quem é o entrevistado, o convidado, é um desafio. Mas é um bom desafio, né, Mari? É um ótimo desafio, meu Deus. Cada episódio eu saio daqui mais rica, pastor. E hoje, com certeza, não será diferente. É muito bom. Pastor, quantos livros o senhor tem escrito? Esse aqui, ó, Gênesis, foi o último livro que eu comprei no domingo. Acho que é o último lançamento do senhor. Esse eu falo que esse aí é o mais recente. E é o primeiro internacional, que eu escrevi esse livro todo aqui na Inglaterra. Ah, é? O Gênesis, o livro das vozes. Então, esse aqui nasceu aqui. Nasceu aqui, ele é inglês. Tem cheiro inglês? Tem cheiro inglês. Ah, muito bem, pastor. Escrevi aqui esse livro. Com ele, eu estava fazendo as contas aqui com você, né? Conquiste, eu vou começar pelo primeiro. Primeiro foi Conquiste, depois A Dona do Milharal, O Prefixo de Deus, Conquistei Agora, pensei que tinha conquistado, que é uma trilogia. Depois escrevi, pra você ver, ó, A Síndrome de Asaf, quando o louvor vira uma queixa, Perdão Dado, Acesso Negado, Gênesis, agora estou escrevendo Em Qual Capítulo da Sua Vida Você Está, e lanço mais 2 esse ano. Esse ano eu lanço 3 livros. Esse, Qual Capítulo da Sua Vida Você Está, e um que vai ser não vai ser uma trilogia, vai ser mais longo, que é Que Líderes Temos e Que Liderados Somos. Porque a gente precisa fazer um retrato, um perfil da liderança que temos hoje, das lideranças que temos, tanto eclesiásticas como políticas, e que liderados somos, porque é muito fácil você reclamar do líder, né? Mas Sim. Que liderado você é? Que liderado nós somos? Que então pergunta. São esses aí, eu devo ter, somando tudo aí, 9 livros, mais 10 livretos escritos, dá uma soma de quase 20 livros, entre livros e lideranças, quase 20. Sem contar os que eu já escrevi para os outros aí, né? Pastor, com a ajuda do ChatGPT ou como são essa produção aí em massa? Conta pra gente. Nada de IA, tudo IO mesmo. Isso aí, pastor. Mas não tenho nada quem recorre lá para colher algumas informações. Ajuda, eu acho né? importante. Não, Ajuda. toda ajuda é válida. Quando não tinha o ChatGPT, a gente recorria ao Google, recorria a outras coisas. O que eu não acho legal é o ChatGPT escrever para mim. Isso não é legal. Aí não é você, né? Não é aí muito. Não é você. Eu também acho. Eu acho que tira esse prazer de nós como escritores mesmo, da nossa criação, né? Você perde esse time, né? Esse time, essa terapia. Essa jornada, né, da escrita. Então, eu acho que faz sentido. E, pastor, como o senhor está lidando com essa fama? Esse pastor famoso que está aí na boca do povo. Ô Mari, essas coisas são engraçadas, né? O que eu penso? Como eu escrevi muito sobre Davi, 3 livros sobre Davi, eu aprendo demais com Davi. A Bíblia diz que quando Davi volta de matar Golias, as mulheres deram uma música para Davi, né? Sim. Saul feriu milhares e Davi 10 de milhares. E aí o Jonatas, filho de Saul, chamou Davi, deu para ele cinto, vestido
espada, arco, flecha. Ele vestiu Davi com o futuro de Davi. Ele viu em Davi o que ele nunca seria e o que o pai não era. E mesmo com todo esse glamour que envolveu Davi, esse ápice, aspas, repentino que envolveu Davi, a Bíblia diz assim, ó, e Davi andava prudentemente diante de Saul. Embora tudo isso que eu estou vivendo seja uma promessa de Deus, seja algo bom, e é bom, reconhecimento sempre é bom, eu comporto-me prudentemente, eu não piro o cabeção. Por quê? Muito Porque, ainda sobre Davi, quando você lê 2 Samuel capítulo 5, e aí a Bíblia diz que Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira, e cebre, pedreiros para que Davi construísse sua casa. O texto termina assim, ó. Então Davi entendeu que o Senhor estava com ele e confirmar o seu reino por amor ao seu povo. Aí você entende que tudo que Deus faz através de você não é para você. É para o povo dele. Aqui tem uma taça com água. A gente não elogia a taça. Porque o que resolve o nosso problema, de sede no caso, é o que está dentro da taça. Então não é sobre quem eu sou, é sobre o que eu carrego. Então eu não posso pirar, porque o que eu carrego não veio de mim, não é próprio, é de alguém, né? É de Deus. O dom de Deus é arrependimento. Então eu lido com muita tranquilidade com isso, não piro o cabeção. Eu acho que eu tô até velho para pirar o cabeção, né? E a vida do senhor mudou? O senhor teve esse holofote aí? Tem quanto tempo, pastor? Ô Mário, da primeira vez que eu tive no Fábio, que aconteceu, né? Eu não posso omitir, não, porque Deus tinha uma promessa dele, claro. Sim. Eu tô na Inglaterra e na Europa hoje por causa de Deus. Primeiro, eu classifico muito bem isso. Deus, que fez a promessa, o Fábio e o podcast, eu acredito que cooperou para a promessa cumprir, e o pastor Paulo, da CBM aqui, que me convidou. E é engraçado, ó, o pastor Paulo me fez o convite para vir para a Inglaterra e eu não preguei na Inglaterra. Olha. Eu preguei em Portugal. Primeira igreja que eu preguei, pastor Renato, igreja pequena. Sim. Quase o tamanho dessa sala aqui. Pequena igreja. Eu preguei lá no domingo de manhã. Foi a primeira igreja na Europa que eu preguei. Eu devo isso ao pastor Renato, Igreja Missão na Europa. E toda vez que eu venho na Europa, eu vou lá. É uma dívida que eu tenho com ele. Sim. De lá. E como eu tenho uma dívida de vir aqui no pastor Paulo. Aí eu fui o pastor Paulo me convidou. E aí falou comigo no Instagram, não falou mais. E aí eu postei um cartaz e tal, e acabei pregando lá. Preguei 15 dias em Portugal. Aí falou, puxa, o pastor Paulo não fala nada comigo, não manda uma mensagem. Sim, sumiu. Aí quando tava acabando as agendas, ele, onde você tá? Eu tô em Portugal, ué. O que você tá fazendo aí? Ué, o senhor não falou mais nada? Não, vem pra Inglaterra. Eu vim pra Inglaterra, tinha 5, 7 agendas na Inglaterra. Hoje, Mari, eu tenho aqui na Inglaterra praticamente 30 igrejas que eu posso vir e pregar. Se eu ficar 90 dias na Inglaterra, eu prego pelo menos 80 dias. Que maravilha, pastor. Que e aqui é o beleza. país mais difícil para você entrar. A Para Inglaterra. pregar. Os pastores são mais, não que os outros não são, mas aqui eu acho que aqui sofreu muito, como também em Portugal, muito escândalo de pregadores e tal. Sim. Então os pastores tornam-se mais seletivos. A Europa, os pastores são mais seletivos com o que eles recebem. Isso é verdade. Se essa seletividade tivesse no Brasil, nós temos menos escândalos. Então os pastores são seletivos, mas são muito amigos também os pastores daqui. Mais amigos que os do Brasil. Não estou desfazendo os pastores do Brasil, que eu tenho muitos amigos lá. Mas aqui os pastores são muito parceiros. Porque eles entendem isso, que você veio para abençoar a igreja deles, mas eles também podem te abençoar. À medida que você abençoa, eles também te abençoam dentro da realidade daqui, que o povo acha que um pastor aqui ganha 1,5 milhão de libras e que nada de braçada, e que as igrejas têm 3, 4 mil membros. Você está aqui há anos. Há anos. Sei. Você sabe como que funciona. Então, assim, Deus, Fábio e pastor Paulo. Esses são os elementos que me fizeram chegar aqui. O Fábio, eu cheguei aqui antes, a minha imagem chegou aqui antes da minha pessoa física. Muito antes. Da minha presença física, né? Você sabe melhor do que eu. Sim. E por causa do podcast, e aí eu era só conhecido como, o cara do podcast, o pastor do podcast. Então, eu não sou pastor do podcast, pastor Cadu. Mas os caras me chamam de pastor Cadu, o Cadu do podcast. Sim. Mas é legal. É só saber lidar com isso, né? Só saber lidar e entender que isso é uma fase. Isso passa. Daqui a pouco tem outras coisas aí.
Você tá aqui agilizado no podcast, daqui a pouco tem uma outra coisa aí que vai superar o podcast, e assim vai, né? E assim vai, pastor. Quem que entrava na internet há um tempo atrás? Ninguém. A gente só assiste televisão. Sim. Tudo que a gente queria saber era como? Televisão. Hoje, diante de Deus, acho que eu já passei 1 ano sem assistir televisão. Eu não assisto televisão. Nem eu também. Agora não preciso nem pregar mais, que é pecado televisão, né, mãe? Televisão é pecado, pastor, não precisa pregar mais. Essa mensagem pode esquecer. Todo mundo já entendeu. Porque ninguém... Cara, eu não conheço quase ninguém que assiste televisão. Eu também não. O que você assiste? Abaixo de 40 anos eu não conheço assiste. ninguém. Você assiste o quê? Netflix? Não é televisão igual Globo e tal. Aí novela. Cara, ninguém. Ninguém mais. Ninguém mais. Raramente. Tem uns daí, né? O povo mais antigo que Sim, gosta de ser uma que novelinha gosta. e tal. Nem a minha mãe não assiste gosta mais, tá vendo? de televisão. Eu conheço irmãs de 60, 65 anos, que não são velhas, né? Sim. Mas são à minha frente, algumas dá pra ser minha mãe, que fala assim, pastor, eu assisto o senhor todo dia, eu assisto seu No podcast. YouTube. No YouTube, eu assisto. Ai, que legal. Então, Que legal, o tempo mudou. Então, pastor, para o senhor conservar os pés firmes na humildade, o senhor se espelha em Davi, é isso? E Davi, prudentemente, tem que andar prudentemente, né? Prudentemente, Mari, e assim, e tratar bem as pessoas, né? Porque você quer falar comigo, não, dá no meu podcast, vou pensar, vou ver. Porque assim, eu tô aqui por causa de quem? Deus e quem que me mantém aqui? É o povo aí. Então, se eu te tratar mal, aí você vai falar pra Maria, o pastor Gasilhard lá no podcast, normalmente trata a gente mal, sem educação. Aí ela vai falar pra outro. Daqui a pouco, tem pregador no Brasil que se acabou por causa de arrogância, de xingar o povo em cima do púlpito, de tratar as pessoas. Quer tirar uma foto com você? E hoje está lá. Aí não dá, né? Não dá, pastor. Não dá. É verdade. E, pastor Carlos Eduardo, vamos falar aqui de um assunto que está crescendo muito. No Brasil, hoje nós temos o fenômeno, e aqui também, né, em todo lado, que chama os desigrejados. E aí, pastor, só no Brasil são mais de 10 milhões de pessoas, segundo o censo de 2022. Depois eles nunca mais fizeram esse censo. E eu tenho a minha opinião sobre o que é um desigrejado, mas na sua opinião, qual é a diferença de um desigrejado para um desviado? Olha, é muito tênue a diferença. É muito tênue. É que o desigrejado, ele não é alguém que abandonou Deus. Ele abandonou a igreja. Eu não chamaria de desigrejado, em alguns casos. Eu chamaria de destemplado. Destemplado. Gente, olha, uma nova palavra que surgindo. Porque é alguém que parou de ir no templo. Sim. Ele não vai mais no templo. Mas ele tem a sua comunhão com Deus, a sua conversa com Deus e tal. Eu concordo? Não. Por quê? Porque não existe soldado sem quartel. Então, estar em um templo é importante. E por que eu falo que é importante? Porque é por causa do dízimo. Não é por causa disso, não. É por uma palavra de Salomão. Salomão diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Quanto mais sozinha ou sozinho você estiver, mais vulnerável você fica. A vulnerabilidade, a solidão, a solitude, todo esse conjunto de coisas, de se isolar, vai te causar a vulnerabilidade. Ontem nós falamos sobre isso. Desculpa, quando você vê lá aquele National Geographic, eu assisto aquilo lá. Pô, diz que é coisa de velho, então eu sou velho. Eu gosto de assistir as leoas caçando, aquela coisa e tal. Sim. A espreita, aquele monte de gnu, centenas, né? Sim, sim. Os gnus, zebra. Quando elas atacam fechando um cerco. É verdade. Os gnus estão todos aqui. Elas não têm intenção de matar 20 gnus. É um. O que sai do bando é o que morre. Quando ele sai, ela esquece os outros. É esse aqui. Então assim, sair, não estar em um templo, gente, eu explicar, não é nada esse negócio de cobertura espiritual. Eu não sou dessa vibe. Ótimo, tá. Você precisa de uma cobertura, você precisa de uma paternidade. Porque esse negócio de paternidade, a maioria desses caras que vendem a ideia da paternidade não são pais, são padrastos, maus padrastos. Exatamente. Tem os padrastos bons e os maus padrastos. Eles usurpam, eles te seduzem, eles manipulam você.
né? Sim. Você vai fazer o quê? Você vai namorar com quem? Está onde? Então, eles não são líderes, são manipuladores. Então, estar em sociedade, estar em um templo, lhe ajuda. Agora, entendo que os destemplados estão destemplados porque o sistema os decepcionou, o sistema os feriu, o sistema teve agravos. Qual a diferença deles para os desviados? É que os desviados, de fato, nunca conheceram Deus. Frequentaram o templo, mas não... Foram pessoas que ao longo da vida tiveram relação com Deus e não relacionamento. Explica isso melhor, pastor. Relacionamento. Você nunca vai ver um cara que sai com eu quero usar um termo menos pesado. Garota de programa, acho que esse é o termo mais... Pode falar. Tá... Acho que o cara que sai, por exemplo, o cara sai com a garota de programa. Ele vai lá, faz o que ele tem que fazer, ele não tira uma foto. Não. Vamos tirar uma foto aqui nós dois, vamos postar na internet, filha? Não. Por quê? Porque ele tem uma relação. Às vezes ele não sabe o nome dela, ele não precisa saber. E o nome dela não é o nome dela. Né? Sim. Se ela chama a Rita, ela vai falar que ela chama Mary, Maria, Teresa, Joana, Gumercinda. Quase não, Gumercinda. Gumi. Pode me chamar de Gumi. Tal. Inventa o nome lá. Sim. Mas o nome dela de fato é Maria. O nome no registro é Maria. Mas ela não dá o nome dela. Ele não tirou uma foto com ela. Não. Mas esse cara, esse homem, tirou uma foto com a esposa dele, viu? Em família. Sim. E tal. Sim, todo bonito. Tem calma, tirar uma foto. Por quê? Porque com a esposa dele ele tem um relacionamento. É o que ele pode mostrar. Que ele pode pôr pra todo mundo ver. Que ele é um cara família. Mas ele não tira uma foto com a garota de programa. Porque com ela, ele tem apenas relação. Forte. As pessoas têm relação com Deus. Eu não quero ser visto em uma igreja adorando a Deus. Não, eu quero uma relação com Deus. Eu sei onde eu encontro Deus quando eu preciso dele. Que é o desviado, né? Para mim, esse é o desviado. O desviado, então, ele conhece Deus ou ele não conhece Deus nesse caso? Ele deve conhecer Deus igual eu já conhecia, de ouvir falar. De ouvir falar, mas ele sabe mas que não se ter precisar... intimidade com Deus. Mas ele sabe onde encontrar Deus. Se precisar, ele sabe onde correr, O desviado é meio Simão, né? Ele abandona o barco, mas ele sabe onde pegar de volta, se der ruim. Lembra que Pedro, que ainda era Simão, abandonou o barco, né? Foi seguir Jesus. Mas quando deu ruim, ele voltou para a noite. E Jesus tinha tirado ele da noite. Não, você não pesca mais de noite, você pesca de dia e a partir de agora você é pescador de homem. Quando Jesus morreu, deu ruim, o que ele fez? Ele voltou para a noite, voltou a pescar à noite, pegou o barco de volta. Sim. Né? Então esse é o desviado. O cristão verdadeiro é o tipo Eliseu. Queima carro, mata os bois, beija os pais e segue. Não tem volta. Não tem retorno. Então essa, assim, na minha humilde opinião, é a diferença dos destemplados para os desviados. Os desviados. Pastor, então, eu sei que a gente não pode julgar quem vai para o céu ou para o inferno, mas diante da Bíblia a gente tem ali alguns nomes dos que estão endereçados ao inferno e os que vão para o céu. Os desigrejados, se Jesus voltar ou se eles morrerem, eles vão para o céu na condição de desigrejado? Como é que fica a situação deles? Você pega, para você fazer esse pré-julgamento, você tem que entender assim, ó. O que Jesus disse? Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então assim, eles comungam da ceia do Senhor, eles participam da ceia do Senhor, como que é a vida de uma pessoa destemplada? Primeiro que se você é destemplado, você desobedece um mandamento. Congregai-vos, todos juntos. Os que os Hebreus diz isso. O que eu falei, estar em sociedade é bíblico. O que Davi disse? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, tem um probleminha aqui. O que a casa do Senhor tem se tornado? Exatamente. Por que essas pessoas deixaram de ir? O cerne, destemplado, quer um problema com Deus? Tá, aí é muito fácil. Mas por que você deixou de ir na igreja? Escândalos. O que te causou? Qual é o problema? Onde que você... Não é aquela frasezinha que eu discordo dela, né? Desculpe-nos se a igreja te feriu. Não, cara. A igreja me feriu demais. Não a igreja, a liderança. Eu não posso colocar a liderança como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Sim. Então, assim, um destemplado pode ir para o céu? Cara, eu não vou falar que ele não pode ir para o céu.
Não vou falar, porque aí eu estaria condenando ele, não estaria nem julgando. Sim. Mas, biblicamente, o corpo vive seu membro, mas o membro não vive seu corpo. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Não tem como ser igreja isolado. Você não é igreja sozinho. Entendeu? Entendi, pastor. Mas não estamos falando aqui da Igreja Universal de Cristo, porque tem a igreja local, que é o templo, Mas eu não estou falando de templo, estou falando da igreja corpo de Cristo. e estou falando da igreja aqui, por exemplo, do Corpo de Cristo. Tem desigrejados que eles não têm uma igreja, eles não têm um pastor, mas eles vão visitar outras igrejas uma vez por mês, 2 vezes por mês, recebe a ceia, que é outro ponto também que eu quero perguntar para o senhor. Uma pessoa que não tem um pastor, que não está afiliada a uma igreja, ele pode visitar uma igreja e participar da ceia, desde quando que a vida dele esteja ali correta, porque é o que nós falamos. O desigrejado, ele tem uma vida de comunhão, uma vida correta. O desviado não, o desviado ele perdeu o temor e está numa vida de pecado. Mas o destemplado, né, como o senhor disse, o destemplado, ele tem muito temor do Senhor. Ele conhece a Deus e pede. Eu acho que ele tem temor, muito não. Porque assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então assim, cara, não dá pra gente querer ser cordato 100% com o destemplado. Por quê? De alguma maneira ele fere o princípio da comunhão. Qual é o princípio da comunhão? Estar em união, coinonia, todos juntos. Ele fere esse princípio da comunhão. Não dá para ser igreja de Deus. Não dá para ser igreja sem ter templo. Não tem como, não existe essa possibilidade. Não tem essa igreja universal que Cristo morreu por todos. Morreu por todos. Então, e os reuniu. Quem aceitar o Senhor como Senhor e Salvador é parte dessa igreja universal? Desde que ele tenha um templo, ele precisa ter um templo. Então, não tem como ser igreja sem templo. Então, você não, sabe por quê? Porque você não é igreja sozinha. Então, neste caso, para a pessoa ser salva, ela passa pela necessidade de filiar a um templo e ter alguém para chamar de pastor. Não é necessidade de ter alguém para chamar de pastor, mas é a necessidade de ter comunhão. Por exemplo, você pode estar na Inglaterra e não ser inglês. Você pode estar aqui legalmente desde que você tenha um documento que te permita abrir conta aqui, te permita trabalhar aqui, não é assim? Viver aqui, aí depois você pode ter o passaporte britânico e tal, para você pertencer à Inglaterra, para você se tornar um cidadão inglês, para você se tornar um lord e tal. É preciso todo um processo. Para ser parte da Igreja Universal, não é do Reino de Deus não, Igreja Universal é a Igreja de Cristo, você precisa ter um templo, um endereço, alguém, uma comunhão. Como que você tem comunhão consigo mesmo? Pastor, mas essa comunhão com a nossa família, com os nossos amigos... A sua família não é igreja. Quando a gente reúne em casa, Seus amigos não são igreja. Que lê a Bíblia, que canta o hino, isso não é uma comunhão? Bom, mas isso não é igreja. Isso é estar em comunhão, mas não é estar na igreja. O templo... Ó, porque, mas esse negócio de templo... Jesus se reunia no templo. Os apóstolos se reuniam no templo. Todos se reuniam no templo. O povo se reunia no Antigo Testamento no templo. Salomão, depois o templo foi destruído, o templo de Zorobabel, o povo também se reuniu no templo. E aí teve tanta gente que não cabia no templo, que aí, em Esdras, eles fizeram como se fossem as congregações, que alguns lugares chamam de filiais, que eu acho mais bonito que congregações. Sim. Fizeram as filiais. E aí os sacerdotes iam lá ministrar para esse povo, pega isso aqui, que isso aqui vocês não sabem. Ia lá ministrar para o povo, e os sacerdotes tinham a obrigação de trazer os dízimos para o templo. Eles roubavam o dízimo, e por isso que tem Malaquias 3:10. Não era o povo que roubava. Olha, então Malaquias 3:10 é para os sacerdotes. Eram os sacerdotes que roubavam. Muito bom. E aí eles iam, pegavam, poxa vida, a Mari deu aqui o dízimo, por exemplo, 10 mil libras. Se eu tirar 2 mil libras aqui, não vai fazer ainda vai ficar com 8. Ixi, a mãe da Mari deu 5 mil libras. Eu tirar 1 mil, vou dar 4 com 8 da Mari, 12 mil libras. Não, chamou. Aí Deus, vocês estão me roubando. Senhor, o que nós te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Não é que o povo não dava oferta, eles roubavam, os sacerdotes roubavam oferta. Não é que o povo não devolvia dízimo, eles roubavam o dízimo. Olha isso. E não havia necessidade de roubar, Mari. Por quê? Porque tinha, além do dízimo, tinha o dízimo dos dízimos. Que os levitas, o povo dava para os levitas para o sacerdote, e o sacerdote para o sumo sacerdote. Isso chamava-se dízimo dos dízimos. É o que eu defendo, e os pastores são todos contra. Por exemplo, eu sou pastor aqui na Inglaterra. Nós estamos em que região aqui? Aqui é Hindley Lane, é Londres, né? Hindley Lane. Aqui é um bairro, um bairro? É um bairro. Eu estou no bairro de Hindley Lane. Eu sou pastor aqui. A Mari é pastora em Wembley. Aqui, no total, na somatória total, entrou 10 mil libras. Dízimo, oferta entrou. O que eu tenho que fazer? Eu pego 1.000 libras, que é o dízimo dos dízimos, e devolvo lá na sua igreja. Ou seja, o próprio pastor tem que... Ele precisa devolver o dízimo dos dízimos a outra igreja. A outra igreja. Sim, porque... Mário, vamos pensar. Eu sou pastor aqui em Hindley Lane. Hindley Lane. Gostei. Hindley Lane. Você, pastor, dobre uma igreja aqui em Hindley Lane. Eu sou pastor aqui em Hindley Lane. Entrou 10 mil. Desse montante eu tenho o meu salário. Vamos colocar que o meu salário seja 3 mil euros. Quanto que eu tenho que dar de dízimo? Devolver? 300. Sim. Aí eu devolvo na onde? Na minha igreja. Na sua igreja. Eu devolvi? Não, né? Qual que é a lógica, Mari? Você fala assim, ó, olha, eu vou fazer um depósito agora, uma oferta. Aí você tira de um banco seu e coloca na outra conta sua. Pronto. Fiz uma oferta. Para quem? Para Mari. Que Mari? Eu mesmo ofertei para mim mesmo. Por isso que o dízimo era pego. Quanto que deu? 3 mil? Ô, pastora Mari, tô te mandando o dízimo aí, o dízimo dos dízimos da minha igreja. Aí eu te mando 300 libras. É isso que acontece. Então, tinha necessidade de eles roubarem o povo? Não. Eles recebiam da parte, e eles eram obrigados a receber o dízimo. No caso lá, sim, culturalmente, era farinha e tal. Teve um texto, que acho que está em Deuteronômio, que os filhos de Eli não comeram toda a parte do dízimo, que era a parte do sacrifício que era feito, e Moisés xingou ele. Como que vocês fazem isso? Vocês têm que comer isso, porque é a parte de vocês. Ou seja, Deus é tão fiel que não toca na sua parte. Deus não pede o que não pertence a Ele. Que interessante, pastor. Entendeu? Uhum. E aí, por que muitos se tornaram destemplados? Porque eu vejo você e disse, essa Mari, meu Deus do céu, deve ter muito dinheiro. E aí a gente começa a pedir mais do que a pessoa pode dar. Fala, faça voto. O que Paulo diz sobre a oferta? Cara, esse é o texto mais impressionante sobre a oferta. Primeira, marca aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão e boa vontade, a oferta será aceita de acordo com aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Então o que é oferta? É o que eu tenho, não é o que eu não tenho. Mário, eu preciso de 1.000 libras. Eu não tenho. Me empresta de alguém porque Deus falou que você... Não. Quanto que você tem? 10 libras. Pronto. A oferta é aquilo que você tem. A oferta vem de oferecer. Eu não posso escolher o que você vai oferecer para mim. Interessante. É você que vai oferecer o que você pode. Eu cheguei aqui, você pôde me oferecer o quê? Um cappuccino e o pão de queijo. Não, eu não quero cappuccino, eu quero uma Coca-Cola e quero uma pizza. Não, passou esse horário, eu quero. Não, eu estou oferecendo o que eu posso oferecer. Entendeu? Então é isso. Então, para os destemplados, é importante que vocês sejam comunhão. Ah, mas eu posso tomar ceia numa outra igreja? Acho que pode. Porque a ceia não é eu que vou medir a sua comunhão, é um autoexame. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, espera aí, pastor. Desigrejados, então tá liberado você visitar uma igreja desde quando que a sua consciência está bem, está tranquila diante do Senhor e receber... Você pode participar da ceia, não tem problema. Participar da ceia. E não está pecando, né, pastor? Não, você está pecando se você não fizer o autoexame, né? Não há ninguém que possa te condenar ou te proibir de participar da ceia. Essas coisas que inventaram de 3 meses de disciplina sem participar da ceia, isso não tem nenhuma base bíblica. Não? Não, nenhuma. Então pastor, vamos pensar. Por que você não pode participar da ceia? Porque você pecou, ok? Então você não pode participar, tá? Paulo disse aqui, ó. Paulo disse o quê? Qual o texto para usar, para te proibir, para eu que sou o seu pastor, te proibir de tomar ceia?
É bobagem. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Uau! É isso aí. Muito bom. Agora, o que o texto quer dizer na verdade? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Tendo de graça, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. O que é comer e beber? Você acha que você é digno de participar da ceia? Eu acho que é pela graça, né, pastor? Eu não sou digno. É, pela graça. Agora, quando que eu me torno indigno? Quando eu vou para a ceia e aí me dão pão, eu pego o pão. Tchau, pão, mãe. Agora é o vinho? Ah, tá bom. Tomar o vinho. Que bom. Esse é assim indigno. Como que eu participo da ceia? Eu pego o pão. E esse pedaço de pão, que representa o corpo, me remete ao sacrifício da cruz. E eu não sou digno de estar com esse pão na mão. Mas alguém que era digno se fez indigno por mim. Alguém que era rico se fez pobre. Alguém que era justo se tornou pecado por mim. E por causa dele eu tô com esse pão. Sim. Então eu dou... Isso Reverência. é... Porque o comer indignamente, o participar da ceia indignamente, é não celebrar a ceia, é comer o pão. Quando você come pão e bebe o cálice, você é indigno. Quando você celebra o pão e celebra o cálice, você é digno. Você se torna digno. Por quê? O que Paulo está tratando é assim, Mari. É isso. Ó. Resumindo, o que Paulo está dizendo é o seguinte. Reflita antes de comer o pão. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Qual a memória? Da cruz, do sofrimento, do calvário, dos açoites. Foi por mim. Eu posso comer esse pão porque ele sofreu por mim. Eu posso tomar esse cálice. Não tem nada a ver que você pecou. Você ficar 3 meses sem participar da ceia. Eu tô te punindo, eu tô te proibindo a comunhão. Pastor, essa ideia dos 3 meses ali de banco, né? Do famoso banco. De banco. De gancho. De onde que nasceu isso e de onde também veio essa ideia de que quem não está num templo filiado a uma igreja não pode participar da ceia? Onde que começou isso? Essa ideia veio dos ditadores aí, dos manipuladores. Para eu te manipular, eu preciso eu preciso criar uma regra para te intimidar. E por que as pessoas se deixam intimidar? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Né? Então, Entendi. Quando você não conhece, é muito fácil manipular você. Né? Verdadeiros líderes inspiram, não manipulam. O que nós temos hoje são muitos manipuladores da fé. Gente que faz pressão psicológica, terror psicológico e teológico sobre as pessoas. Você, o pastor Carlos não gosta dele. Cuidado, você está tocando ungido, hein? Cuidado. Isso não é tocar no ungido. Agora, quando eu toco na sua... Porque isso também é ungida. Se eu tocar na sua moral, na sua honra, como mulher de Deus que você é, mas até parece, mas nunca fez de Deus. Ixi, conheço há anos. Eu posso pagar um preço por isso. Porque você é uma ungida de Deus. Não é eu que sou pastor somente e tal. Não tem nenhum texto na Bíblia do Novo Testamento que diz que pastores são ungidos e o resto é resto. Não. Nós somos iguais, os membros e os... Lógico, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vós tendes a unção do santo. Vós quem? Todos. Todos. Vós sois reis e sacerdotes, né? Todos. Não é só eu sou rei e você é plebeu. Não, ou plebeia. Não, somos todos reis e sacerdotes. E outra coisa, então eu exijo que você me respeite porque eu sou pastor, eu só esqueço daquela palavrinha de Tiago. Não, muitos de vós, eu quero aconselhar, não queiram ser mestres. Porque aqueles que são mestres serão muito cobrados, muito mais do que os outros que não são mestres. E Hebreus diz assim, ninguém tome para si essa honra, a não ser que por Deus seja dada. Então quando eu me coloco num patamar acima de você como o pastor, como a minha cobrança pode ser alta. Primeiro, porque eu posso estar me colocando em uma posição que Deus não me colocou. Entendi. Segundo, eu posso ser cobrado porque eu estou me colocando numa posição que eu deveria servir você.
Porque pastor não é para ser servido pela igreja. É ele que serve a igreja. Não é a igreja que serve pastor. Nós aprendemos essa cultura diabólica, satânica, infernal, dos demônios, com a política. Sim. Porque nós servimos os políticos. De fato, quem é patrão somos nós. É verdade. Nós somos patrão. Eu sou patrão do presidente que está no Brasil. Ele é meu empregado. Eu que pago o salário dele. Mas o Brasil e as igrejas estão com a mente tão escravizada que o pastor é o meu patrão. Que o presidente da República é meu patrão. Que os deputados são os nossos patrões e nós sim faremos tudo. Eu não gostei dessa lei, eu quero que não seja votada essa lei. Ok? Não é para servir o povo? Sim. Tanto na Constituição como na igreja, Constituição brasileira como na igreja, como na Bíblia, somos todos iguais perante a Deus. Agora, existem alguns que têm uma posição elevada. A esses, Paulo aconselha a ser tratado com dupla honra. E o que é a dupla honra? É honra. Paulo nem fala dupla honra, desculpa, com duplos honorários. Pagar por aqueles que te ensinam com dignidade. Reconhecer aqueles que são mestres entre vós. Né? E não valores exorbitantes como se cobra, e não valores exorbitantes como alguns têm salários exorbitantes, mas salário digno, porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, a ideia de proibição da ceia e de, você faltou o culto desse mês, você não pode tomar ceia, é uma ideia diabólica, não é uma ideia divina, e é uma estratégia do diabo para te afastar de Deus. Por quê? Do mesmo jeito que você se isola quando você não vai ao templo, alguns pastores também te isolam quando eles não descem participar da ceia. Entendi. Por isso que é entre nós muito o quê? Doentes. Paulo disse, fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Aí fechou o combo do Não mal. Muito bem. Então, pastor Carlos, o senhor acha que esse crescimento dos destemplados, entre aspas, desigrejados, isso aponta mais para uma falha de uma liderança despreparada, porque hoje em dia quem quer ser pastor, uns até altos se consagra, né? Nem é preciso alguém consagrar. Ou o senhor acha que está mais ligado a uma geração de crentes que não foram preparados emocionalmente para lidar com a imperfeição dentro da igreja, baseado na liderança? Porque eu acho, pastor, que a maioria dos desigrejados, eles saem dos templos, não é por causa dos escândalos com a igreja, com os membros em si, mas quando ele não vê essa liderança capaz de guiá-los até Cristo. Eles vêem essa liderança com muito escândalo, né, pastor? Também está tendo muito escândalo, liderança despreparada, liderança que com falha de caráter também. Então, o crescimento dos desigrejados, nós podemos pôr na conta de quem? Das lideranças despreparadas ou da falta de preparo emocional desses crentes? Eu coloco na conta da liderança, da igreja e dos próprios destemplados. Por que da liderança? Porque se a liderança é exemplo, o que é a liderança reflete no povo. Toda liderança reflete. Pais bons refletem filhos bons. Pais ruins dá refletir e os filhos serão ruins. Isso não é maldição hereditária. Isso é exemplo. Entendi. O exemplo que Davi deu aos filhos dele levou os filhos de Davi a ser o que eles eram. Isso é exemplo. Não tem nenhuma maldição hereditária. Então, a liderança hoje é uma liderança doente emocionalmente, espiritualmente. É uma liderança descomprometida com a palavra. É uma liderança descomprometida, não estou falando do modo geral, tá? Sim. É uma liderança descomprometida com o reino, porque importa mais o reinado. É quanto eu ganho e quanto gado eu tenho. Exatamente. Não é quantas pessoas eu conduzo a Cristo. Qual o meu tempo para sentar e ter um tempo de mesa com esses irmãos descontentes da igreja? Porque quando tinha gente descontente na igreja primitiva, que nós temos a hipocrisia de falar que nós somos o modelo da igreja primitiva, em Atos 6, quando tinha as viúvas descontentes, o que elas fizeram? Foram até os apóstolos. Vamos resolver isso aqui. Hoje você não tem acesso ao seu pastor. Ele é muito ocupado. Ele tem uma agenda cheia.
de compromisso com o político, de compromisso com não sei quem, e de compromisso com não sei mais quem, mas ele não tem um tempo para atender às demandas da igreja. Não tem, ok, coloque alguém. Como os discípulos não queriam se afastar da oração e da palavra, eles instituíram diáconos que cuidavam. Você precisa instituir alguém que cuide. O conselho de Jetro para Moisés é assim: meu filho, eu não vou criar seus filhos não, hein? Eu já criei minha filha, dei pra você. Você quer que eu crie seus filhos? Meus netos não. Tá aí sua família, te vira. Coloca homens para cuidar disso aí. Para coisas pequenas, pessoas capazes conseguem resolver. Coisas mais complexas eram levadas a Moisés. Então, não adianta você querer ter 1 milhão de membros se você não dá conta de cuidar de 100. Entendi. Entendeu? E por outro lado, eles tornam-se culpados, a igreja torna-se culpada porque a igreja também não se preocupa com aqueles fracos que estão lá dentro. Igreja que o senhor fala, tipo os irmãos Os membros, em si, a membresia. membros, E os destemplados tornam-se culpados porque eles aproveitam dessa situação. Ah, eu não vou mais, porque é muito escândalo, não vou. Ah, tá, mas todo lugar tem escândalo. Tem. Existe uma igreja perfeita? Não. Tem uma história de uma pessoa que um dia procurou o pastor e disse: pastor, eu estou muito decepcionada, muito arrasada. Por quê? Porque eu tenho procurado a igreja perfeita, eu tenho andado, e nada, até hoje não achei. Queria pedir um conselho para o senhor, por favor, eu tenho o maior respeito para o senhor. Ele disse: minha irmã, o meu conselho é o seguinte: o dia que a senhora achar a igreja perfeita, não entre nela, que a senhora vai estragar. Então, o templo é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Não é o lugar perfeito para pessoas perfeitas. Muito bem. Pastor, e quando um cristão se depara com escândalos e desvios de caráter da liderança da igreja? Qual é a postura correta? Se afastar para preservar a fé ou permanecer naquele local confiando que Deus está no controle? O que acontece? A gente vê muito de crentes que parecem um prego, né? Tá lá na igreja, não, é um ungido do Senhor. Inclusive, mesmo no Brasil agora, a gente viu uma situação lá que o pastor tava tendo um caso com a filha, com a nora, e que saiu o DNA que ele é pai das crianças, né? Me parece. Então, ou seja, e eu acredito que nessa igreja dele vai ter membros que ainda vai defender ele. Eu acredito nisso. Vai, mas eu posso dizer uma coisa? Lá em Marabá aconteceu isso. Conhece a igreja? Sim, o senhor conhece a igreja? Eu já preguei lá muitas vezes. Nessa igreja? Nessa igreja e com o pastor que estava lá. Esse pastor. Vou te dizer uma coisa: a igreja continua intacta. A igreja não é dele. Eu sei, a igreja é de Jesus. Mas e esse pastor? Eu acho que essa igreja ainda vai continuar, tipo, idolatrando esse homem. Por quê? Você acha que não? Não. Eles não têm idolatria nele. Mas a igreja lá trata ele com respeito pelo que ele fez de bom. Porque assim, um erro não pode anular o que a pessoa fez de bom. O problema é esse. Porque se eu cair hoje, aí tudo que eu falei de bom e que todo mundo concordou, não, imagina, ué, o fato de eu ter caído não revoga os princípios bem, né, que eu falei e o bem que eu fiz. Sim. Agora, que ele foi um mau caráter para a igreja durante 6 anos, ele foi. Durante 6 anos, durante gente. O tempo que ele teve, ele teve essa vida pregressa, foi. Ele dará conta de si a Deus. Ele dará conta pela igreja que ele escandalizou, pelas pessoas que ele escandalizou. Então, eu não preciso sair do templo por causa do escândalo. Por quê? Porque se eu saio, eu sou ou igual a ele ou pior do que ele. Porque a minha visão não era Cristo, era ele. Eu fixei os meus olhos. O que Hebreus 12 diz? E se ele continuar sendo o pastor, a pessoa tem que estar ali de Não, aí não. Mas ele não continua, né? Quando estoura essa bomba, não continua. Eu sei, mas tem alguns casos que continua. Tem alguns casos não, sai de lá. Que o pastor é só transferido para sabe outro campo. Sabe por que eu aconselho a sair? Porque se eu sei que você roubou e continuar roubando e não te denuncio, eu sou conivente. É conivente. Então, eu sou ladrão tanto quanto você. Sim. Se alguém passa pano para um cara que adulterou e fez o que fez, é adúltero tanto quanto. Quem passa pano para ladrão é ladrão tanto quanto. Sim. Ah, mas eu não sou ladrão, mas você apoia? É meu amigo, então você é ladrão também. Então não tem como. Inclusive, tem um caso que repercutiu bastante no Brasil e aqui também, né, de um pastor nos Estados Unidos que
aconteceu aquela situação lá com a filha daquela senhora, não vou citar nomes, e aí o pastor presidente não tomou nenhuma ação, falou que Deus falou para ele para não tomar nenhuma ação. É como se Deus fosse conivente com a pedofilia, né? Olha só. Depois disso eu nem consegui mais ouvir as pregações desse pastor. Você sabe que eu também não? Não. Eu comprei 2 livros dele, eu não consigo ler os livros. Gente, parece assim, pastor, que tirou aquele véu, assim, eu tinha um carinho, um amor muito grande por esse pastor, Então, ouvi as pregações essa gente dele. que causa escândalo, Mari, isso é um escândalo. É um escândalo, porque a ação deveria ter sido tomada ali. Sim, assim, quem que tinha que ser, quem que você protege nesse caso? A família da menina. Sim. É essa aí. Ah, mas o fulano que se arrebente. Ele é líder, ele tem que pagar por isso. Tem que pagar. Ele tem que resolver isso. Mas é a atitude, de novo, né? De Davi, né? Ele chora por Aminon, mas ele não faz nada por Tamar, que foi estuprada. Verdade. Você não sabe nem que fim que deu Tamar, você não sabe. Só diz que ela foi estuprada, Absalão recebeu ela em casa, porque ele tinha intenções políticas. Fica aqui, bebê, cuidar de você. Sim. Não conta pra ninguém, fica aqui. Ele usa aquilo pra matar o irmão, para se autopromover, matar o irmão, mas ele também não faz nada pela irmã. É igual os políticos do Brasil, eles defendem as mulheres porque entendem que vão tirar proveito disso, de alguma defesa das mulheres, mas eles mesmos são machistas, porque no governo que eles defendem não tem mulheres, no governo que eles defendem não tem pretos lá, mas eles defendem os pretos, as mulheres, da boca para fora. É igual Absalão. Então a igreja também se preocupa com Aminon. Pode ver, caiu o fulano de tal. Meu Deus, vamos ajudar ele. Caiu a pastora fulano de tal. Que espírito de pomba gira, que mulher endemoniada. Nunca, eu sempre desconfiei dela no altar da minha igreja. Ué, ela adulterou? Adulterou. E o pastor também adulterou. Por que o pastor que adulterou? Ah, não, é porque com mulher é mais feio, né? Ah, quando é uma mulher... Isso é um preconceito, cara. É um preconceito. Quando é uma mulher, é gravíssimo. E é uma hipocrisia Quando da igreja, é um homem, né? É gravíssimo. Também, é igual. É gravíssimo. É. Deus não olha assim e fala assim, deixa eu ver quem pecou. Carlos Eduardo, pastor? A Mari, pastor? Não, o Carlos Eduardo só uma pena. Agora a Mari, não. A Mari vai sofrer horrores porque ela é mulher. Que preconceito é esse? É 2 pesos e 2 medidas ou é 1 peso e 1 medida? Então, assim... a igreja faz isso literalmente. Você pecou, a igreja, os caras dão um jeitinho e te coloca ali. Se for homem, outra né? igreja. Não, se for mulher, você está destruída. Se for mulher, tá Você não presta. E toda vez que você entrar na rede social, é só você tirar pela Isa Reis. O tanto que ela sofre, o tanto que eles arrebentam ela nas redes sociais. Até hoje, já se passaram 5 anos, né, não, pastor? Mas não mudou nada, continua. Sim. Parece que ela continua em pecado. Nossa, entendeu? E talvez a mulher já arrependeu, já se mas ninguém fala do cidadão lá que pecou, sim, que saiu áudio dele no Fuxique, em tudo quanto é lugar, foto dele se masturbando, ele tá lá rasgado já. Não, foram lá, resolveram o problema e devolveram a igreja pra ele. A gente pode falar nomes, pastor? O Samuel Mariano, todo mundo sabe desse lugar. Tá lá, normal. Normal, seguindo a vida normal. Aí fala, porque... Me acusaram não, cara, tem áudio. Tem áudio. Tem vídeo, cara. Você nem que acusou de forma barata, não. Provas. É IA. Não é IA. A IA não tava tão em alta assim, não. Ainda não. Tem entendeu? Provas irrefutáveis, então, mas... assim, então a gente quer fazer o quê? Quer punir a Maria e quer abraçar o José? Quando é o José que cai, é o diabo que você levantou. Quando é a Maria, porque ela é sem vergonha. Para, né, irmão? Para, né? Verdade. Se eu cair um dia, Deus me guarde, mas se eu cair, não é o diabo. Eu mesmo que dei lugar e caí. Acabou, irmão. Assume o B.O. Verdade. Pastor, então falando agora desse assunto aqui agora de mulheres na igreja, quanto que as mulheres têm um tratamento diferente, né, do homem líder, o que o senhor acha da mulher ser pastora, tendo um marido pastor submisso a ela? Por exemplo, eu já vi a sua opinião que tudo bem a mulher ser pastora, mas tendo um marido submisso a ela dentro daquela igreja, não ficaria... uma situação meio que Jezabel e Acabe? Ficaria estranho, poderia ficar? Não, estranho mesmo foi Débora, que era profetisa, tem que virar guerreiro com um monte de macho para lutar. E a glória da batalha foi dela. Não tem nada de estranho. Não tem nada de estranho? Na minha cabeça, não. O senhor congregaria numa igreja que a mulher é a pastora e o pastor
fosse... Congreguei durante 3 anos e 10 meses. Com a igreja que a pastora, aspas, mandava mais que o pastor. Sem problema nenhum. Eu não olho ela como mulher. Olho ela como um líder. Aí a irmã, não, é um líder. Que chamou minha atenção quando teve que chamar, me colocou no meu lugar quando teve que me colocar, me ouviu quando, por eu ser pastor também e falava, me ouviu. Não tem problema nenhum disso aí. Tudo certo, então. Pra mim, qual o problema? O ministério de Paulo tinha inúmeras mulheres. Inúmeras mulheres. Lê a carta de Romanos pra você ver. O tanto de mulher que ele agradece. Tem Trifena, tem Trifosa, tem Priscila, tem Lídia, tem um garel de mulher. O ministério de Jesus era sustentado por quem? Por mulheres. Por mulheres. Eu não vejo essa dificuldade, eu não tenho essa dificuldade. Tem que ser muito machista para ter essa dificuldade. Pastor, segundo o censo no Brasil, o número de igrejas já ultrapassam os 600 mil locais, templos, superando o número de escolas e creches, que são 264 mil, e estabelecimentos de saúde, 247 mil no país todo. Agora é o seguinte, na sua opinião, o dinheiro influencia esse número de igrejas? Porque às vezes a gente vê uma igreja aqui com 20 membros, outra ali do lado com 10, se poderia juntar todo mundo, fazer uma igreja maior, ter uma união maior. Por que o senhor acha que todo mundo quer ser rei de um quintalzinho ali, em vez de ajudar o todo? Porque o Brasil é um país que tem muito cacique e pouco índio. 600 mil templos não quer dizer que a igreja está crescendo, não. O que está crescendo é a ambição dos homens. Exatamente isso. Puxa vida, né? Tô vendo o bispo Samuel Ferreira ali. Tem uma igreja grande, muita gente. O pastor José Wellington também. O Edir Macedo. Vou abrir uma igreja também. Se eu abrir uma igreja com 100 pessoas e ganhar ali 3, 4 pau por mês, um aluguelzinho, coloca umas cadeirinhas ali, fala umas coisinhas, é ambição, não é o chamado. Eu tô tomando pra mim uma honra que não me compete. Mas é bom. Aspas, é dinheiro fácil. Eu consigo ludibriar as pessoas. Você pode ver, quantos templos tem? 600 mil. Quantas escolas? 264 mil com escolas e creches. Você vê que coisa descomunal? Se nós tivéssemos 600 mil escolas e creches e 200 mil templos, seria ótimo. Nós teríamos mais gente, nós temos menos pessoas ignorantes que serviriam a Deus com maior qualidade. Mas nós temos 600 mil templos com um monte de gente ignorante no sentido de não ter conhecimento nem bíblico, nem teológico e muitas vezes nem social, nem escolaridade as pessoas têm. Esse é um problema? Claro que é um problema. Quanto menos conhecimento você tem, mais fácil você aceita ser manipulada. É mais fácil manipular você. O presidente que preside o Brasil falou isso hoje, que se as pessoas começarem a estudar e ter conhecimento, a esquerda nunca mais governa o Brasil, porque é libertador. Enquanto o farol conseguir te enganar com pepino, cebola, alho poró e um prato e uma panelada de carne, ele vai continuar matando seus filhos no Egito. E quando você sair de lá, sua mente vai estar tão cauterizado com aquilo que ele te deu, que você vai sentir saudade de onde você era escravo. É verdade. Isso é o poder da manipulação. Um perigo. O farol fazia com o povo lá o que o Lula faz com o povo no Brasil. Eu te dou... Um vale-gás? Pé de meia, eu te dou vale-gás, eu te dou Bolsa Família, eu te dou Bolsa Escolar, eu não te dou emprego. Eu dou o que você precisa, eu dou o que você quer e tiro o que você precisa. Porque de alguma maneira eles roubam a sua liberdade, eles roubam a sua inteligência, eles roubam o seu conhecimento. Quanto mais você estuda, menos enganado você é. Quanto menos você estuda, mais manipulado você é. Então o poder de... Por que o STF no Brasil reina e faz o que quer? Porque eles têm conhecimento de lei. O povo nunca se interessou pela lei. O povo nunca se interessou por ler a Constituição. O povo nunca se interessou sobre essa... Agora tem meia dúzia de gente no Brasil interessada, querendo saber, porque está achando que está sendo sufocada. Mas por que a gente não resolveu estudar antes? Por que a gente não entendeu que não tem que ter uma lei para os gays, uma lei para as mulheres? Por que a gente aceitou o tal do feminicídio que nunca existiu? É homicídio. Não é feminicídio, é homicídio.
Esse termo feminicídio é oriundo da esquerda e das feministas. E não tem nada. Ah, mas é errado. Se você estudar, é porque é homicídio. E não é homicídio porque mata homem. Não, é porque mata ser humano. Deveria, então, ter a mesma pena, pastor, o senhor está falando? Não, eu estou dizendo sobre terminologias. Então, eles mudam as terminologias e eu aceito. Eles colocam lá que tem cota para preto e eu aceito. Eles colocam lá que tem o Dia da Consciência Negra e eu aceito. Ah, porque eu sou negra, eu acho que eu tenho que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar. Porque quando eu aceito cota, eu me rebaixo. Quando eu aceito o Dia da Consciência Negra, eu me rebaixo. Porque eu estou criando um racismo, um preconceito, e eles pregam um racismo que nem é esse racismo. Ah, tem o racismo estrutural. Não tem racismo estrutural. Não tem, pastor? Não. Ah, porque no Brasil nunca... Ué, estuda a história. Nós temos um presidente preto no Brasil. Só estudar a história. Sim. Nós estamos tão cauterizados que a cultura, que os negros do Brasil aplaudem Zumbi, que pegavam os pretos e levavam para os brancos matarem. Olha isso. Ele era capacho de branco. Nós aplaudimos Mandela, porque Mandela esteve preso e lutou para... Estude a história de Mandela. Estude a história. As histórias, a história se repete. A história se repete. O que nós estamos vendo na política do Brasil e na igreja, a religião e política, se repete. Você não está estudando, você parou de estudar o seminário teológico? Vou voltar. Pegue a história da igreja. Quando Constantino queria ser imperador, se batizou. Sim, fingiu, né, pastor? Teve uma visão, uma revelação, por este símbolo vencerás. Aí mandou colocar a cruz em tudo, tal, venceu, tornou-se imperador. Deu poder aos bispos, que foram intolerantes. Você é crente? Você é cristã? Não. Então você vai morrer, porque cristianismo é a religião do imperador. Intolerância religiosa. Os católicos mataram os crentes, mas os cristãos também mataram os católicos. Entendi. Foi Martim Lutero que escreveu um livro sobre como matar judeus, lido por Hitler, Não. que matou 6 milhões de judeus. É só estudar a história. Foi o Martim Lutero que escreveu o livro? Sim, leiam, estudem. Meu Deus, pastor, tô me sentindo... E nós fazemos o quê? Martim Lutero, aquele homem, que fez a reforma protestante, o Martim Lutero. Ah, fez, sim. Porque os judeus não aceitavam o evangelho pregado por Martim Lutero. E ele odiava os judeus. E aí escreveu esse livro que Hitler leu, e a partir dali, Hitler tomou ódio dos judeus e matou 6 milhões de judeus. Então, assim... Que loucura. O que acontece? Sim. Quanto menos conhecimento você tem, mais fácil é para mim te manipular. Por que o STF manipula o Brasil? Pela ausência do conhecimento do povo. Porque o povo do Brasil é igual aquela imagem do elefante amarrado por uma corrente ligado numa cadeira. É verdade. A mente dele tá tão ruim que ele acha que aquela cadeira consegue segurar. Tem mais força. E esse livro, pastor, do Martim Lutero, onde é que a gente encontra ele? Ah, você deve achar nos Googles da vida aí, pra baixar. Ah, ok. Eu vou atrás disso, porque é uma informação muito nova. E me xingaram já por causa disso. Você fica falando debaixo do Martim Lutero. É igual o Nelson Mandela. Assistam, eu fazer até propaganda, assista o Brasil Paralelo e procure, na internet tem, a verdadeira história de Nelson Mandela. Não é aquele velhinho bonzinho, pretinho, bonitinho, de cabelo grisalho que vocês estão vendo. Não é aquilo. Como que é? Apartheid, que seria aqui, não é bem aquela história, não. Isso aqui é uma história de um negro que lutou pelo povo, Martin Luther King. Leiam a história, estudem desse pastor. Leiam a história. Agora, a história transforma vilões em heróis e heróis em vilão. É verdade, pastor, distorce, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os storytelling, né? Que eles como a gente tem preguiça de estudar, o que fala pra gente, a gente tá aceitando. É verdade mesmo, concordo mesmo. Pastor, e sobre essa questão desse grande número de templos, cada um quer ter o seu próprio templo, o senhor acha que se existisse, assim, uma transparência quanto ao dinheiro que entra na igreja? Tipo assim, fosse mesmo, tivesse aquele conselho... Igual aqui na Inglaterra? Aqui pouco tem, viu, pastor? Mas aqui você consegue acessar qualquer conta de qualquer igreja, né? Aqui consegue, porque tem, mas a maior parte não é declarada. O que entra em dinheiro em cash também não é declarado. Mas você tem que assinar, pode falar que todo oferta que você vai dar, tem lá para você colocar o RG, CPF, mas se pelo menos tivesse um pouquinho do que tem aqui no Brasil,
nós teríamos menos igrejas. Tinha menos igreja. Pois é. E teria muita gente presa. E aí, pastor, outro dia desse, eu ouvi num podcast que um pastor se desligou da igreja. Nem sei se eu posso falar nomes, mas enfim, os meus advogados estão de férias, mas paciência. Um pastor se desligou da igreja Lagoinha. E aí, esse pastor falou que tinha um pastor que recebia R$1 milhão por mês de salário. Isso é público, né? Ele tornou público, o pastor falou isso. Exatamente, né? R$1 milhão de salário por mês. E aí, quando você vai ver, quem são os membros? Qual é a escola que essas crianças estudam? O que tem na mesa dessas pessoas para comer? São pessoas ali assalariadas, porque mais de 85% dos brasileiros não recebem nem sequer 3 salários mínimos. E tem que pagar aluguel, água, luz, fazer compras, e tem que estar lá com os 10% e a oferta. E outro dia desse eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, se eu fosse membro de uma igreja dessa, eu não iria aceitar. Ela falava assim, ai amiga, mas a nossa obrigação é de levar o nosso dízimo à casa do Senhor. E depois disso, nós já não temos mais compromisso de saber o que é feito com o dízimo. O senhor acha que essa não é uma visão muito distorcida? O senhor acha que os membros não tinham que estar em cima do dinheiro que eles estão ofertando, do dízimo? Porque a finalidade do dízimo é para mantimento do templo, para socorrer as viúvas e os órfãos, e às vezes o templo pede oferta, as pessoas devolvem o dízimo, faz campanha, e quando precisa de ajudar um necessitado, ainda pede a cesta básica. Então, pastor, as igrejas não deveriam fazer uma reforma quanto à questão do financeiro? Vamos olhar para a igreja primitiva, né? Esse dia eu tive uma conversa, não foi um debate, não, uma conversa com um pastor, e ele falou para mim assim, o pastor não, uma pessoa comum, falou que não era membro, falou assim, porque a igreja primitiva não falava de dízimo. Verdade. Não tem nenhum texto, e olha que eu já li Atos 42 vezes, não tem nenhum texto em Atos dos Apóstolos cobrando dízimo ou falando sobre dízimo. Mas é porque todos traziam tudo, né, pastor? Exatamente. É porque lá tudo era de todos. Sim. E hoje tudo é de poucos. Dentro das igrejas. Então não tem necessidade. Tem necessidade de alguém falar de dízimo? Então, que eu vendi minha propriedade, colocava nos pés dos apóstolos, mas eu não ficava sem casa para morar. Os outros irmãos também tinham. Os apóstolos eram ricos. É por isso que não bate a teologia da prosperidade. Porque os apóstolos não eram ricos. Paulo fazia a rede, mesmo tendo salário e ajuda das igrejas, ele fazia a rede e morava em casa de aluguel. Pedro não tinha nem esmola para dar, ele podia não ter esmola, mas ele não tinha falta. Ele não tinha sobrando, mas ele não tinha falta. A igreja primitiva não tinha sobrando, mas ninguém tinha falta. Hoje tem sobrando e o povo tem falta. E o povo tem falta. Não é paradoxal, não é estranho? Uma igreja que tem tudo, mas não tem nada. E uma igreja que dava tudo, dava para todos. Alguma coisa errada não está certa, né? Não está certa. E nesse caso aí, pastor, o senhor acha que é obrigação dos membros, dos fiéis, ir atrás desse dinheiro, exigir que esse dinheiro seja esclarecido? Eu não vejo que seja obrigação. Eu não vejo como obrigação. Eu vejo como... Cara, não deveria ter obrigação. Eu deveria mostrar o que entra. Não é obrigação, é sobre transparência. Entrou 1 milhão. Eu lembro que um dia o irmão na igreja, eu dirigi a igreja 4 anos, o irmão questionou algumas coisas que ele tinha comprado na igreja. Eu acho que está gastando demais. Falei, querido, se o senhor quiser, o senhor pode sentar ali e nós vamos passar para o irmão tudo que entra com nota fiscal. Comprou uma agulha, por que comprou, quando comprou, que dia comprou, para que comprou e para que nós demos a agulha depois que usamos. Tudo. Eu vi um caso de uma irmã que passou muita necessidade, ficou pobre assim, de não ter nada. O pastor chamou o tesouro, e ela foi procurar o pastor. Pastor, eu falei, não, irmã, fica tranquila. A irmã durante muitos anos devolveu o dízimo aqui. E todo o dízimo que a irmã devolveu aqui, nós vamos te repassar para a senhora refazer sua vida. Em suma, ela nunca tinha devolvido o dízimo. Não. Então não podia reivindicar. O saque é mediante o depósito. O que você deposita, você tem direito de sacar.
Então, quando você entrega uma oferta, quando você entrega um dízimo na igreja, você precisa ter, no mínimo, um lugar confortável para congregar. Seus filhos precisam ter, no mínimo, uma sala e uma boa professora para ensiná-los. Você precisa, no mínimo, de ter um ar-condicionado na igreja e não aqueles dentes de sol, aqueles ventilador enorme, que faz mais barulho do que o microfone. Um som decente. No mínimo isso. E se você precisar, não é fazer campanha do quilo, dia de ceia. Porque, cara, eu acho muito medíocre, né? Você faz uma bela mesa para ceia e aquele saco de arroz com prendedor no meio, pacote de fubá, de sal, para dar para os irmãos. Já não tem mais isso não, pastor. Tem. Tem. Isso é um espírito de miséria ensinado nas igrejas. Misericórdia. Campanha do quilo. É um espírito de miséria. É verdade. Então, pastor, se a pessoa está congregando numa igreja e vê que o pastor está abusando dos dízimos, essa pessoa tem que confrontar o pastor, porque se ela confrontar, ela vai ser posta de parte, ou ela deveria sair de fininho e procurar uma outra igreja? Não, deve confrontar sim, sabe por quê? Sim. A gente não ensina que tem que cobrar do governo? Por que não pode cobrar do pastor da igreja? Eu acabei de falar, Mari, pastor de igreja é servo, não é patrão. Entendi. Tem que mudar essa mentalidade. Isso. Político é tudo empregado. Eu tenho no Brasil quantos empregados? Presidente é meu empregado. Senadores, deputados, vereadores, prefeito da minha cidade, o STF, é tudo meu empregado, velho. Entendi. É que a gente se coloca debaixo de uma submissão que não existe e eles se tornam donos de tudo. O Alexandre de Moraes, aquele bandido. Cuidado, pastor. Mau caráter. Seu advogado não está de férias, não? Não, mau caráter. Que usurpou poderes. É meu empregado. Eu poderia ter o direito de mandá-lo embora. Mas o outro que é meu empregado, protege ele, que é o Alcolumbre, que diz ser cristão. E assusta-me os crentes de Macapá, do Amapá, votarem num cara desse para senador. Ou estão ganhando muito bem a liderança do Macapá, ou alguma coisa errada não está certa em Macapá. Pastor, mas o senhor acredita nas urnas eletrônicas? Eu acredito. O senhor acha que... Eu acredito. Que as urnas eletrônicas são... Os resultados, o senhor acha que são verdadeiros? Porque o que acontece? Eu acredito nas urnas, eu não acredito em quem as manipula. Entendi, pois é. Como na última eleição. Porque o que aconteceu, eu fui no Brasil... quando foi? 2000 As últimas eleições? 2000 e... A última Copa, tem que lembrar da última Copa. Eu acho que 2022. A última Copa foi 2022. 2022. Então, aí eu fui no Nordeste de férias em janeiro. As eleições tinham sido em outubro. Gente, eu não encontrei um eleitor de Lula no Nordeste brasileiro. E olha que eu fiquei lá quase uma semana. Mas tem, ele ganhou lá, ixi. Pois é, mas será que ganhou mesmo? Ganhou. Com a ajuda do TSE. É o único político do Brasil que ganhou sem voto. O único político do Brasil que ganhou sem sair nas ruas, com índice de rejeição enorme. É incrível ganhar eleição assim, né? Mas legal. Ó, o cara tem índice de rejeição enorme. Vamos colocar 70%. Consegue a eleição. Não saia na rua, vai conseguir ganhar a eleição. O que saía na rua e arrastava uma multidão de gente, não, esse não pode ganhar, esse não vai ganhar. E não ganhou a eleição. Então, realmente... Nas urnas eu acredito. O problema não é as urnas, é quem manipula. É quem está controlando as urnas, É a minha opinião também é essa. Não é? Verdade. Pastor, para eu não ser aqui injusta, que parece que eu bati muito aqui no conceito de igreja, vamos também falar o lado também positivo, né, das igrejas. Eu acredito plenamente que, por mais que esse crescimento esteja crescendo por uma intenção, por um viés que talvez não seja o bíblico, mas ainda assim, eu acho que a igreja ainda está contribuindo, colaborando mais do que se elas não estivessem mesmo nessas condições. O que o senhor acha? Claro. Quantas casas de recuperação tem as igrejas que cuidam de gente? Eu vou falar de só o Bom Samaritano, que é uma casa de recuperação das mais famosas do Brasil, cuida de 580 homens. Olha isso. Tem uma casa de recuperação de um amigo, inclusive se quiser entrar no Instagram depois vai ver. Há uma esperança, pastor Vicente. Há uma esperança. Há uma esperança, pastor Vicente. Não cobra R$1
de ninguém. Ele cuida mais de 100 homens. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta todos os dias. Que trabalho bonito. Num espaço enorme que não é dele, é pago o aluguel. Ele está lutando para comprar. Ah, sabe o trabalho desse pastor Vicente? Chama Vicente Polidoro. Entra no Instagram dele. Ele passou um mês morando com moradores de rua. Nossa, pastor. Comendo o que eles comiam. Sem tomar banho. Urinando na roupa. Defecando em alguns lugares. Ele é fora do normal. Mas por que eu fiz essa experiência tão extrema? Aí, sabe, o maior congresso de moradores de rua do Brasil é dele. Ele falou assim, eu precisava sentir na pele o que esses caras sentem. Meu Deus, até tô E arrepiando. ele evangelizou todas essas pessoas e levou para casa de recuperação. E cuida deles lá. Sem cobrar nada de ninguém. Verdade. Nada de ninguém. E não é pastor de igreja não, tá? Ah, é? Não dirige nenhuma igreja. E se eu estiver falando besteira, ele não tem nenhuma igreja que todo mês chega lá e fala, todo mês tem R$1.500 aqui para te ajudar. Sim. Não tem. Ele vive de contribuições, Muito de bem. doações. É um guerreiro. Um baita de um guerreiro. Sim, tem muitos pastores, homens e mulheres de Deus. Inclusive, eu sou extremamente e eternamente grata ao pastor Kleber e à pastora Débora. Inclusive, eu até falo que ele é o meu pastor. Eu falo brincando, porque ele é aquele paizão, sabe? Que acolhe a gente. E quando eu cheguei aqui, pastor, eu passei por uma situação muito difícil e eles me acolheram de uma forma, assim, eu estava numa situação de divórcio, eu estava me sentindo muito insegura fisicamente, né? Aqui sozinha, na Inglaterra. E os pastores, o pastor Kleber e a pastora Débora, foram lá na minha casa, me ajudaram a tirar as minhas coisas da casa que eu morava, me levou para casa deles. E os pastores me falaram, Mari, fica aqui, minha filha, quanto tempo você precisar. E eu Pastoreio sério, né? Pastor sério, pastor de Deus, pastor que faz a obra com amor, sabe? Então, a minha gratidão ao pastor Kleber e à pastora Débora, eternamente grata, assim, por esse amor, por esse cuidado. Não conheço eles, mas se fizerem isso com você, fará com qualquer outra pessoa que precisar. Faz. E, inclusive, pastor, eu não congregava na igreja deles, viu? Eu tinha conhecido eles, foi... Como diz o povo, seria um agravante, né, te ajudar, se não é de lá. Você é da nossa igreja, não? Deus me livre. Pois é. Eu tinha conhecido eles, tinha pouquíssimo tempo, eu acho que tinha ido lá 2 ou 3 vezes, mas naquela situação daquele divórcio foi tão complicado, tão conturbado, que eu só pensei, a pastora Débora, eu peguei meu telefone e liguei pra ela, falei, pastora, você não sabe o que tá acontecendo? O não já tenho, né? Não, sabe? E eu pensei, não tenho ninguém, que eu tinha acabado de chegar aqui em Londres, e tava em tempo de pandemia ainda, né, 2020. Meu Deus. E aí a pastora Débora falou, Mari, fique tranquila. O pastor Kleber foi lá, buscou as minhas coisas na casa que eu morava, me levou para casa deles, me acolheu, me cuidou como filha e falou, deixa comigo. E eu fiquei com medo desse divórcio dar problema para eles, né? Porque a gente não sabe a reação que o outro vai tomar. E aí o pastor falou, não, pode ficar tranquila, a gente resolve. Tipo, eles não se intimidaram pela situação em si, né? Então, tem muitos pastores, tem muitas pastoras, mulheres de Deus que faz a obra com amor, sabe? É até difícil falar deles e não me emocionar, porque eu tenho um amor por eles, assim, muito grande. Até falei com o pastor Kleber, o seu lugar tá aqui, ó, no meu coração, do lado esquerdo. Eu dá sempre risada. Mas tem muito pastor Tem bom. muitos. Muita liderança séria no Brasil. Tem. Muita liderança séria. Assim, claro, tem pastor bom? Tem pastor ruim? Tem médico bom? Tem médico ruim, político bom, político ruim, né? Mas os bons estão sobressaindo, vão sobressair sempre. Por mais que tenha uns ruins, que às vezes parece que aí a gente vê muitos ruins e generaliza tudo, Sim. mas tem muitos pastores bons que fazem grandes trabalhos, que ajudam muita gente, E esse é o papel do pastor, né? O pastorear, o cuidar, o auxiliar, o apoiar, o levantar. Esse é o papel. Esse é o papel, né, Esse é o pastor? papel. Então, não está perdido. Tem muita igreja boa, muita pessoa de Deus. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, como diz o meu amigo Flávio.
Pastor, e qual é assim o critério fundamental para a gente ir numa igreja, visitar e falar, não, essa igreja aqui dá para eu congregar? A igreja que mais pregar a palavra, a Bíblia, a palavra genuína, o Evangelho de Jesus Cristo, é a igreja que você deve ficar. Se você for nessas igrejas que os caras ficam pedindo, passando envelope, pedindo fé, voto de não sei o que, vai não, vai não, vai não. Ah, leva essa rosa, perfume, unge, e leva esse dedinho de óleo, vai não, vai não, vai não. Essas igrejas místicas, foge delas. Todo mundo vestido de branco, parecendo formatura de cocada. Ah, amanhã é a campanha do verde, todo mundo parecendo horta. E amanhã é a campanha do vermelho, todo mundo vestido de chapolim. Vai não, vai não, vai não. Então, pastor, deixa um recado aqui para os destemplados, para eles... Voltem a congregar. Sintam a alegria de estar entre os irmãos, em comunhão com os irmãos. É impossível que você esteja em comunhão sozinho. É impossível você congregar sozinho. É impossível ser igreja sozinho. Você precisa de um templo. Não para cumprir rituais, mas para se socializar, para estar entre irmãos, para comungar. Né? Isso é importante. Mas lá vai ter problema. Inclusive você é um problema lá. Eu sou um problema lá. Porém, a possibilidade de sermos curados, de sermos transformados estando lá é bem maior do que estando dentro de casa. Então, meu conselho é volte a congregar. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia e não mais próxima daquilo que você gosta, mais próximo daquilo que te confronta. Essa deve ser a melhor igreja para você congregar. Nossa, muito bom. Aos destemplados aí. Pastor, eu publiquei no Instagram que o senhor iria estar aqui no Riqueza Além do Dinheiro e falei para as pessoas enviarem algumas perguntas. E aí eu não selecionei as perguntas, peguei as 5 primeiras e tá tudo bem se fazer tudo essas bem, perguntas? pode fazer. Tudo bem, então. Algumas pode ser corte Tramontina, mas tudo bem, bora lá. Não, mas eu acho que é simples aqui. E agora chegou o momento da sua pergunta, que você enviou para o pastor Carlos Eduardo, nosso pastor Cadu. Pastor, tem uma pergunta aqui de Márcio Ferreira, sabe de onde? De Novo Oriente de Minas, de onde eu venho. Nem aparece no mapa, viu? Novo Oriente de Minas. Novo Oriente Amo de Minas, hein? Tem paixão por Minas. E melhor culinário do Brasil. Isso é verdade. O Márcio Ferreira pergunta aqui, ó. Bom dia, pastor Carlos, Eduardo e Mari. Por que o livro de Enoque foi tirado ou não foi anexado na Bíblia? É uma boa pergunta também. Eu gostaria muito que o livro de Enoque tivesse entre as escritas. Talvez eles considerem, consideram o livro de Enoque como um livro apócrifo, né? Não inspirado, por isso não está na Bíblia. Porém, eu acho que só isso seria pouco, porque se ele não é inspirado, por que Judas mencionou o livro de Enoque, né? Eu acho que faz uma falta o livro de Enoque no cânon sagrado. Eu acho que ele deveria estar. Mas os pais da igreja, né? Essa turma resolveu não incluir o livro de Enoque. E aí a gente acaba ouvindo muitas coisas sobre o livro de Enoque e discordando, né? Então, tá escrito, né? Não foi um cara qualquer que escreveu, né? É um cara que não tinha muita comunhão com Deus, não. Ele só andava com Deus, andou tanto que Deus resolveu levar ele embora. Ele era uma boa companhia, né? Então é isso, eu acho que por questões de não considerarem um livro inspirado, como os outros, né, que tem lá, que também não estão no cânon sagrado. Ou seja, nenhuma explicação muito... Não teria uma explicação. Muito profunda. Profunda ou teológica sobre isso. Ok. A Elizabeth Constâncio de Portugal, cidade da Amadora. Ora, pois, das pessoas de Portugal, os portugueses... Que legal, Elizabeth, pela sua pergunta. Então, a Elizabeth pergunta: Pastor Carlos, se viemos de Deus, materializamos, e depois vamos voltar para o céu ou o inferno, então somos imortais segundo nossas ações? Só vamos mudar de estado físico e espiritual? Não, se não é imortal, porque a partir do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E a morte passou a todos os homens. Isso é o que foi o que disse o apóstolo Paulo. Logo, você não é imortal. O que é imortal é seu espírito e sua alma. Seu corpo físico não é imortal, não. Você vai morrer. Aos homens está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Ok, então a alma é imortal? A alma é imortal. Só isso. O espírito é imortal. E quando ela fala que materializamos, é correto falar materializamos? Não materializamos não.
Temos o corpo, esse corpo que é a válvula de escape para que nós não fôssemos pecadores eternos. Por que os demônios, Satanás e toda a corja, toda a facção, não podem ser perdoados? Porque eles pecaram no estágio eterno, que é o espírito. Como o espírito é eterno, o espírito não morre, eles então, como pecaram no espírito, tornaram-se pecadores eternos. Para que nós, seres humanos, não fôssemos pecadores eternos, temos o nosso corpo. Então, quando a gente peca no corpo, não peca no espírito. Logo, temos a possibilidade da remissão, da salvação e do perdão. Muito bem. Uma outra pergunta, Kleber de Cascais, Portugal. Olha, Portugal. Os portugueses estão partilhando bastante este podcast. Verdade. Estão por cá. O Kleber pergunta: segundo a Bíblia, apenas Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Como explicar depois a existência de povos que a Bíblia associa aos Nefilins e também os Enaquins e o rei Og de Bazã? De onde eles vieram? Se sobreviveu Noé e só a família dele, de onde você acha que veio todos os outros povos? De Noé e da família dele. Aí. Isso é a lógica. É igual perguntar com quem Caim casou. Casou com as irmãs dele. Mas a Bíblia não fala das irmãs dele. É só você ler Gênesis. Multiplicarei as tuas dores de parto. Então, as dores de parto, Eva já tinha. Isso é sinal que ela tinha filhas, e não filhos dentro do jardim. Ah, mas é uma... O senhor está imaginando isso? Não, é só ler o texto. Quando Caim nasceu, enfim, nasceu um varão. Então tinha nascido outras pessoas antes. Ela tinha gerado outras pessoas, que eram filhas e não filhos. Então ela disse, enfim, até que fim, nasceu um varão, né? Porque até então só tinha nascido varoa. Por exemplo, Canaã veio de quem? De Cão. Filho de... Cão, neto de Noé. E os Nefilins, pastor? Essa história dos Nefilins, que eram os gigantes e tal, que está lá em Gênesis 6, que os caras dizem que foram os anjos que tiveram relação com as mulheres. Não, eu não penso assim, respeito quem pensa. Não teve ninguém que andou transando com mulher, isso é muito mitologia grega. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, descendência de Sete, os filhos dos homens, descendência de Caim. O que houve ali foi um jugo desigual. Quando os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, quando teve esse casamento, depois disso, o que Deus disse? Deus retirou o espírito dele. Se o espírito de Deus saiu, qual é o espírito que se apoderou deles? O mesmo que se apoderou da serpente no Éden. Então houve uma possessão demoníaca. Os gigantes que nasceram eram o quê? Simples, irmão. Todas as vezes que você se relacionar com alguém que tem um jugo desigual, tudo que foi gerado desse relacionamento será deformado. Os gigantes eram o quê? A deformação de homens que não tinham a bênção de Deus e de um jugo desigual. Olha, pergunta profunda aqui, hein? Olha, arrasou. Uma outra pergunta, Pastor Carlos, devo também entregar o dízimo da ajuda que recebo do governo daqui da Inglaterra? Que aqui tem uma ajuda que é tipo o Bolsa Família, mas chama aqui Universal Credit, que o governo dá uma boa ajuda para pagar casa e etc. Principalmente quem tem filhos recebe uma boa ajuda assim, do governo permanente. Ou o dízimo é só a partir do dinheiro que advém do meu trabalho? Anônimo. A resposta está em Provérbios 10:22. Honra ao Senhor com tua fazenda e com todos os seus bens. Se te faz bem, se você ganha, é porque alguém trabalhou. Se alguém trabalhou e te abençoa, não seria justo também você pegar do que você tem recebido sem trabalhar e devolver a Deus o dízimo? Que te dá a vida, a saúde, mais uma série de coisas sem que você trabalhe por isso? Então, é justo sim. Deveria fazê-lo. Mas se a pessoa já está precisando de ajuda, como é que ela vai ajudar se ela está precisando? A pergunta é se ela deve dar. A resposta é sim. Agora, entre a necessidade dela e não, aí ela tem que ver. Mas, biblicamente, teria dar, ué. Não é renda? Ela não está ganhando? Então, você já tem a ajuda do governo, sim. Sim. Ok, tudo bem. Pastor Carlos, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que o pessoal quer meu podcast fecha. Acho que não vai dar para fazer, não. Qual é? Faz aí, a gente vê se responde ou não. Gente do céu, eu tô começando o podcast agora. Vocês
quer pôr o podcast abaixo? Não sei se dá pra fazer. Deixa eu ver a pergunta, qual é? Será que dá pra fazer, pastor? Deixa eu ver. Qual que é a pergunta? Faz aí. Será? Ou eu faço em offline? Não, pode fazer. Eu respondo. Se der ruim, eu não respondo, não. Gente do céu, mas eu acho que essa situação realmente acontece na igreja, eu acho que é importante. Então faça. Pastor Carlos, a paz. Tenho vergonha de perguntar. E eu acho que deveria mesmo. Mas me sinto numa prisão. Tá tenso, hein, pastor? Casei na igreja e casamos em santidade. Mas na noite de núpcias, tive uma desastrosa surpresa. A ferramenta do meu marido é minúscula, se me entende. A nossa vida íntima é uma desgraça. Ele complexado e eu infeliz. Será que posso divorciar e casar novamente ou eu devo ficar nesse casamento horrível? Estou muito infeliz, pastor Carlos, e arrependida. E até me sinto muito enganada. Acho que o meu marido deveria ter me contado isso antes do casamento. E eu deveria ter o direito de decidir se queria ou não. Ana, ela colocou o nome dela. Que situação, pastor. Estão querendo fechar o podcast, né, pastor? Assim, não há paga da benevolência, né? O apóstolo Pedro disse que quando alguém não paga a benevolência, que é o ato sexual, você tem que fazer. Nem a oração é respondida por Deus. Se houve uma má fé da parte do irmão e não contar à irmã essa situação, Carlos Eduardo, digo eu acho que ela deve sim, ela merece sim o divórcio, porque ela merece ser feliz, merece ter uma ferramenta que funcione. Mas pelo que ela falou, que ela só falou que a ferramenta é muito pequena. Agora, se a ferramenta for pequena, contente-se. Agora, o problema é não funcionar. Se ela não funciona, é outra coisa. Mas, até para a ferramenta pequena tem tratamento, né? Pois é, olha só, pastor, que ela falou, se me entende, a nossa vida íntima é uma desgraça, mulher. Então, porque se a vida dela é uma desgraça, é que ela não consegue se satisfazer com o que lhe foi oferecido, né? Ele complexado e eu infeliz. Agora, a coisa melhor que pode ser feita é o quê? Procurarem ajuda médica, né? Tem. Antes de... Tem, pra espichar, pra esticar, pra aumentar, sei lá. Procura alguma coisa, tem. Que pergunta, pastor? Estão querendo fechar meu podcast? A gente responde essas perguntas, eu recebo direto esse tipo de perguntas, hein? Sério, pastor? Direto no Instagram. Eu acho que o divórcio é o último recurso. Entendi. Mas acho que vocês deveriam se unir por um propósito e pedirem e buscarem ajuda médica. Não dá pra procurar? Rapaz, ajuda, irmão. É procurar pra esticar esse negócio aí, ué. Aumentar esse trem, sei lá. Pastor, e essa... Colocar fermento, alguma coisa, não sei como que faz pra aumentar. Essa questão sexual dentro das igrejas é tabu, né? É um problema, né, pastor? É um tabu. Aí quando o Cláudio White vem e fala, nossa, pastor mundano. Fala, irmão. É porque enquanto de casal, você vai enquanto de casal, a pergunta mais besta que faz enquanto de casal é pecado fazer sexo anal? Cara, tem tanta coisa mais importante do que você ficar querendo saber se pode fazer sexo anal ou não, que considera tudo mais relevante no casamento, desde uma vida a dois, que pode melhorar seu desempenho sexual, seu desempenho como pai, como mãe. O problema é que os homens gastam dinheiro com tudo, mas não investem em mulher, na mulher que tem. Né? A gente tinha um cara que falou assim, R$1.800 para ir no legendário, sei lá como chama. Eu não sou contra quem vai, não, por mim vai quem quer, tá tudo certo. Eu só fiz uma pergunta para ele, o irmão algum dia na sua vida gastou R$1.800 com a sua esposa? Não, então, aí o irmão vai gastar de forma egoísta em você. Então, na verdade, você está gastando com você, mas nunca investiu na sua esposa. Eu acho que você deveria investir R$1.800, levar para fazer uma viagem. Vai, mãe, tenho vontade de fazer amor lá no meio do mar. Vai lá no meio do mar e faz amor no meio do mar, doido. Eu não tenho uma fantasia, não tenho um jazz, o cara só faz amor na cama. Pendura no lustre, faz alguma coisa, eu acho. É verdade. Por que essas livros de sexo papacata aí, anêmica, os caras querendo barriga, um homem tudo buchudo, cara mais de ano que não enxerga o peru dele, que a barriga não deixa. Vai fazer alguma coisa da vida, vai te cuidar. E a irmã também vai te cuidar. O marido chega em casa, mete aquela camisa de vereador fedendo cebola e alho.
Ou produto de limpeza. Pelo amor de Deus. Não tem casamento que se sustente com isso. Terrível, terrível. Pastor... Tem mais pergunta aí, acabou? Não, temos mais alguns minutinhos, mas então o tempo do senhor aí? Tem, bora fazer. Tem mais pergunta aí? Não, as perguntas aqui já acabou, era só a gente alongar aqui o tempo aqui dentro dos assuntos, né? Não, aí, então... Ô pastor, então nesse caso aqui dessa irmã, que eu acho, como o senhor pastor, o senhor deve receber inúmeras questões dessa. O senhor não acha que no noivado... Por isso que tem gente que faz test drive antes de casar. Pois é, o senhor acha que no noivado, que já tá com um compromisso sério, tá com casamento marcado, não poderia fazer o test drive para ver se tem essa... Ah, sei lá, eu acho que é complicado, né? Eu acho que deveria pelo menos conversar, né? Explicar, falar, minha situação é assim, 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 eu tal, porque aí não conversa, aí a pessoa aí, literalmente, é a propaganda enganosa. Ela né? se sentiu enganada, ela tá falando. Artigo 66 do PROCON, né, cara? Você fala de um produto que você não tem. Mas não pode fazer esse test drive mesmo? Biblicamente não, né? Biblicamente não. Biblicamente não pode, né? Os caras é pecado. Entendi. Né? Mas, assim, ser honesto não é pecado, né? Ser honesto não é pecado. Eu tenho diabetes e eu tenho dificuldade e tal, eu tenho dificuldade de ereção e tal, e a irmã fala assim, eu gosto muito, meu filho, nossa, Deus do céu, de manhã, tarde, à noite, quando deve fazer, o irmão dá conta? Não dou, então Deus abençoe, vamos ser amigos. Tem que ser sincero, né? Que horror, Tem que ser sincero, abre o jogo aí. Tem que abrir o jogo. Agora, quer dizer, ele enganou a irmã. Enganou? Ele enganou a irmã. Né? Mas a irmã também devia ter percebido, né? Mas quando deu um beijo assim mais apertado, assim, não sentiu nada, não sentiu mover? É a santidade, né, pastor? Santidade. O beijou à distância, assim, nunca deu encostado pra dar um beijo mais perto. Santidade, a pessoa não fica se agarrando assim, nem não. Um beijo ele deu na irmã, tanto de calça de moletom. Pelo menos a calça de moletom ajuda. Mas se nem assim, irmã, a irmã já devia ter percebido. Nossa, amor, o que acontece? Minha senhora, você Deus é mais. Quis fechar meu podcast aqui. Como diz o cara lá ele. Ai. Pastor Carlos Eduardo. E, pastor Carlos, qual é assim, o seu sonho atual? Tem alguma coisa que está movendo seu coração? O que o senhor está sonhando agora? O que move meu coração é o que eu faço, assim. O que move meu coração é o que Deus tem para minha vida. O que move meu coração é derramar tudo que eu tenho recebido de Deus, conseguir derramar tudo que eu tenho recebido de Deus, conseguir abençoar pessoas através do meu ministério, através do meu chamado, continuar sendo o que sou. Essas coisas são que me movem. O que me move são as pessoas que me mandam mensagens, pastor, minha vida mudou depois que eu assisti o podcast, minha vida mudou depois que eu te conheci, minha vida mudou depois que eu li seu livro. Essas coisas que me movem, né? Que me movem. As pessoas me movem. Ótimo. E qual é o seu maior sonho atualmente, pastor? O meu maior sonho é casar novamente. Olha, eu tenho um sonho de casar novamente. Que legal. E poder ter alguém que viaje comigo, que possa compartilhar de tudo que eu tenho vivido, porque por mais que você tenha alguém, conte o que você vive, não é a mesma coisa se aquela pessoa estivesse do seu lado para ver o que você está vendo, né? Para vivenciar tudo isso, para te aplaudir ou para te criticar, para dizer você foi bem, eu falo, hoje você foi mal. Isso é uma coisa muito séria, porque assim, o fato da pessoa ter saído de um casamento tóxico, de ter sido traída, você não pode usar isso como um trauma e se fechar para o mundo e achar que o amor não existe, que a felicidade é uma utopia. Não, a felicidade existe, cara. E você casa porque é feliz e vai fazer o outro feliz. Né? Você não casa, porque às vezes a gente fala, você não casa para ser feliz. Não, você casa para compartilhar a felicidade que você já tem com outra pessoa e ela compartilhar com a sua felicidade. Eu não sou dos que acreditam romanticamente como Fábio Júnior em alma gêmea, carne e unha, 2 amantes, 2 irmãos dá incesto, é pecado. Amantes também não é negócio de Deus, também é ruim, não pode ser 2 amantes, tem que ser 2 amados. O Fábio Júnior falhou na música. Carne e unha, não, cutícula, tem que tirar. 2 partes da laranja, não é metade de um, metade de outro, é inteiro, né? E por aí vai. Sim. E o senhor tá namorando? Sim, namoro com a senhora Adriana Brito, senhorita Adriana Brito. E já tem datas aí para esse casamento? Como é que tá? Espero que esse ano saia, né? Ô, Glória! Me ajuda a te ajudar. Perfeito.
Pastor, e qual foi o momento mais difícil da vida do senhor, seja na vida pessoal ou na vida ministerial? Teve aquele momento que o senhor falou, meu Deus? Olha, eu passei um momento há um ano atrás que antecedeu a minha vinda para cá. Um ano atrás não, alguns anos atrás que antecedeu a minha vinda para cá. Foi um término de um relacionamento que eu sofri um bocado e tive que morar num hotel que não era nem um hotel, né? Alguns meses em Belém, e fui proibido por Deus de comunicar as minhas necessidades financeiras, que eu passei muito aperto financeiro. E nesses dias de aperto, uma mulher que eu nem sei quem é, nunca conheci, nunca vi na vida, achou meu WhatsApp, e eu nem tava em podcast não, viu? E falou assim, Deus mandou eu entrar em contato com o senhor e mandar para o senhor R$50 por semana, para o senhor lidar aí que o senhor está passando necessidade. Ninguém da minha família sabe disso, porque Deus não me permitiu contar para ninguém. Eu não contei para ninguém. E aí ela mandava R$50 por semana, eu jejuava durante o dia e comia só à noite para economizar. R$50. E aí voltei para minha cidade para fazer o casamento da minha sobrinha, deixei todas as minhas coisas lá porque eu não tinha condição de trazer. Deixei tudo lá. Trouxe só uma mala com a roupa e perdi boa parte das roupas quando eu pedi de volta. Aí quando apareceu a oportunidade de vir para a Europa, era a saída desse processo. Eu fiquei na casa da minha cunhada quase um ano morando lá. Minha cunhada me acolheu assim. Eu devo a minha vida a ela, a Dair. E eu fiquei lá na casa dela, nunca falou assim, nossa, você vai embora quando? Nunca. E o dia que eu tenho que ir embora, ela falou, não, pode ficar aqui, pode continuar aqui. E os meus sobrinhos, tudo assim, então, uma alegria enorme. E aí, quando o pastor Paulo entrou em contato comigo, eu fui agilizar para vir para cá, né, tal. E liguei para essa senhora, eu preciso das minhas coisas, R$2.000 para você tirar aqui, senão você não tira nada daqui. E aí, quando eu consegui levantar o dinheiro com muito custo, trouxe as minhas coisas, meu passaporte estava todo destruído. Tipo, minhas coisas chegou na terça, eu viajava na quinta. Nossa, pastor. E o passaporte não tinha condição. Não tinha condição. E aí eu fui na Polícia Federal, mostrei o passaporte, e falou assim, você vai viajar que dia? Quinta-feira, até. Sem chance. Aí então sentado com aquele cara lá. Fui lá, falei com o delegado, ele olhou. Falei, pode vir buscar o seu passaporte quarta-feira. Fazer um passaporte de emergência. Eu nem sabia que tinha passaporte de emergência. Ele fez o passaporte, eu busquei. Não tinha dinheiro para comprar passagem para vir para cá, primeira vez. A Adriana que comprou minha passagem, que me emprestou dinheiro. Depois eu paguei ela, graças a Deus. E assim, então assim, foi tudo muito louco, né, que aconteceu. E aí, faz um ano que eu vim na Europa. Então é agora, recente, é agora. recente. Eu fiquei ano passado aqui, eu passei 7 meses na Europa. Olha, mais de metade do ano? 7 meses aqui, não direto, idas e voltas. Aqui, eu cheguei em fevereiro na Europa, tô indo agora quarta-feira que vem, 29 de abril, pro Brasil. Maio eu tô no Brasil, junho eu tô em Luxemburgo, Espanha e Portugal. Eu volto pro Brasil. Setembro, outubro eu tô na Itália, na Espanha, na Suíça, na Inglaterra, na Bélgica. Então assim, o que eu tenho vivido foram experiências marcantes e marcadas, assim, que eu não conto, porque eu não sou, às vezes eu acho que contar essas coisas te vitimiza, né? As pessoas já estão se vitimizando. Eu não estou me vitimizando, não. Não, mas e eu nem sou dessa. Mas é para dizer assim, o quanto Deus cuida, né? Quando Deus cuida, para usar uma mulher, né, desconhecida e falar, Deus mandou. E Deus cuida. E até hoje eu não conheço ela. Eu acredito nessas coisas que só Deus faz. Eu ouvi um corte do podcast do senhor com a Vanilda Bordieri, dela contando o testemunho que o senhor foi com ela para pregar numa igreja. No Maranhão. O pastor olhou para o senhor e falou, deixa que eu mesmo prego. Conta isso aí para nós, pastor. Eu fiquei... Falei, isso aconteceu no Maranhão. Chegamos para pregar um evento lá. Você sabe que qualquer congresso no norte e nordeste do Brasil, não é casa cheia, é casa lotada. E aí ele viu aquele mundaréu de gente, não quis me deixar pregar. Falou, eu vou pregar. Por que o senhor acha que ele julgou o senhor? Não, acho que ele não me julgou. Eu acho que ele viu muita gente e se empolgou. Ele quis, eu vou mostrar que eu sou o cara aqui.
E olhou pra mim também e falou, esse preto aí não deve ter nada pra pregar. Eu era bem magrinho ainda, né? Era novinho. Eu estou em 96. 96. E aí ele fez esse julgamento e tal, pá. E aí ele ficou sem voz. Sexta, sábado e domingo. Eu preguei sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. E na hora da bênção apostólica, a voz dele voltou. Meu Deus. O que o senhor sentiu, pastor, vendo isso acontecer ali na frente do senhor? Senti muito cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus foi assim fenomenal nesse dia. E o quanto Deus foi bom com a minha vida, né? E me honrou. Se fosse eu, acho que eu ficava ali envaidecida. Eu achava, sou a menina do papai, sabe? É o cuidado de Deus, né? Sim. E depois, assim... Então, tantas essas coisas, tudo que eu tô vivendo hoje, na verdade, é a colheita de um monte de coisa que eu já passei na minha vida, né? Já comi barato em casa de crente, já dormi no meio de pedra, debaixo de mesa, de casa de pastor, já dormi sem almoço, sem janta, já preguei sem ter condição de tomar banho. Meu Deus. Então, assim, já não passei... é fácil, a vida de pastor itinerante não é fácil. Hoje, graças a Deus, eu escolho onde eu prego, escolho assim, né? Eu posso ir, eu vou nas melhores igrejas, ganho em euro, ganho em libra, ganho em real, não ganho em dólar porque mandou para os Estados Unidos esse ano aí, em nome de Jesus. Então, assim, cara, você vê o cuidar de Deus e toda uma perseverança. Eu já participei da Islavec no pastor Jesus Malafaia, que ele pagou a hospedagem para mim, quando ele fazia fora do estado. Eu fui para Fortaleza, a Islavec paga por ele. E não é hotel meia boca não, hotel 4 estrelas. Sim. Já fez em Islavec, Foz do Iguaçu, paga por ele também. Ele pagava o hotel, né? E você pagava a sua passagem. Ia comer, mas eu não tinha dinheiro para comer. Que na verdade, uma das Islavec eu tinha R$700 para comer, mas eu não quis comer porque eu queria comprar livro, ou eu comia ou comprava livro. Então, comprei uma garrafa de 2 litros de água, enchia ela lá na torneira, no bebedouro. Comia de manhã no café da manhã até explodir, até não aguentar mais, para aguentar o dia inteiro e à noite, para eu guardar o dinheiro para comprar livro. E aí eu não jantava. Eu só tomava café da manhã e o resto do dia era água. Fez um jejum forçado, hein, pastor? Para poder comprar os livros. E comprei. Tudo que eu quis, eu comprei. Quando eu era mais novo, não tinha dinheiro para comprar a Bíblia, nem minha mãe podia me dar, porque era muito cara. Então eu participava de maratonas bíblicas, né? Por isso eu li Atos 40 e poucas vezes, 42 vezes. E aí ganhava as maratonas. Quando sorteava a Bíblia, eu ganhava o primeiro lugar da maratona, então eu ganhava a Bíblia. Hoje eu tenho quase 30 Bíblias em casa. Tem Bíblia que eu nunca nem abri, tá lá. Olha isso. Então, assim, é toda uma corrida, né? Cansativa, de muita resiliência, e que você tem que meter as caras. Senão não dá. Você desiste. Pastor, teve algum conselho que faltou para o senhor no início da sua caminhada, que hoje o senhor olha para trás e pensa, se tivesse me falado isso, eu teria encurtado o caminho? Se tivesse me dado bons conselhos e eu tivesse sido mais prudente e maduro, eu não teria casado tão cedo. Casei com 21 anos. E o senhor acha que foi muito cedo? Muito cedo, eu estava despontando ministerialmente, estava começando. Mas o casamento foi cedo ou a pessoa foi errada? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o casamento foi cedo no sentido de eu poderia ter prolongado mais o namoro, ter conhecido mais. E a pessoa também foi errada, né? Foi errada, porque... E eu não culpo, porque no adultério você não culpa só uma parte. A outra pessoa também errou. Sim. Só que não é um erro que te faça demonstrar sua deslealdade, né? Porque aí não justifica. Porque aí a gente às vezes pode querer justificar, nexus causal, né? Uhum. Eu adulterei porque... Não, adulterou por falta de caráter. Caráter. Você poderia fazer o quê? Separar. Você poderia sentar e conversar. Adulterar nunca é a melhor coisa a ser feita. A traição nunca é o melhor caminho. Então eu acho que se eu tivesse tido mais conselhos, se eu tivesse ouvido mais algumas coisas, eu teria evitado tal casamento. Por outro lado, se eu não tivesse casado, também não teria os 2 filhos que eu tenho hoje, né? Que é o Luca Miguel e o Pedro Henrique. Pedro Henrique e o Luca Miguel. Mas tudo eu levo para a vida como todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes o bem é mal. Como assim, pastor? Mas não deixa de ser bem. Como o bem é mal? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas às vezes o bem que te faz hoje foi o mal de ontem. Foi o mal de ontem, é verdade. O mal de ontem é o bem de hoje. Entendi. Entendeu? Porque existem algumas situações que você tem que passar por elas para que você possa falar com
propriedade daquilo que você está falando. Hoje eu tenho propriedade para falar em podcast porque eu sou uma das pessoas que mais dá em podcast no Brasil. Olha. Os caras, você é rei de podcast. Não sou rei de podcast nenhum, mas eu sou uma das pessoas que mais frequenta podcast e que mais dá corte pra galera dos TikToks e Instagrams da vida aí, né? E que privilégio que nós temos aqui, hein? O Riqueza Além do Dinheiro com o pastor Carlos Eduardo. Pastor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, minha amiga. Bom demais estar aqui com você. Pastor, só para finalizar aqui, tem algum livro que o senhor gostaria de indicar para as pessoas lerem? Teve algum livro que marcou a sua vida, seja algum dos seus próprios livros ou livros de outras pessoas? Eu vou indicar os meus livros. Eu vou indicar 3, porque você tem que ler os 3, que é uma trilogia. Conquiste. Conquistei. E agora? É o segundo. E o último é Pensei que tinha conquistado. Nossa. Leiam esses 3 livros. É uma trilogia. Tenho ele em e-book e tenho ele físico. E uma novidade aqui, viu, Mari? Primeira mão aqui no seu podcast. Eu estou chegando no Brasil, organizando, eu vou fazer todos os meus livros em audiobook. Olha, pastor, que Esse novidade. Você ainda comprou o pendrive, você coloca lá, você está viajando, você ouve o livro. Sim, mas só pela pendrive ou vai estar na Spotify? Vai estar, eu vou colocar no Spotify e tal. E eu mesmo que estarei narrando, não vou mandar ninguém narrar, não. Vamos fazer um teste aqui para ver se vai ficar bom. Teste ao vivo aqui, olha. Capítulo 2. Voz estranha, informação distorcida. A primeira voz a ser ouvida no jardim que Deus plantou foi a de Adão. Deus fala no espírito e não de forma audível. Animais com seus respectivos nomes, tudo em ordem. Então, o homem recebe seu maior presente, uma mulher. Adão não seria completo sem Eva, até porque não há como ser completo se algo foi tirado de você. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Acordou do seu sono com algo que fazia parte do seu corpo. Nenhum de nós é completo sozinhos. A ideia de Deus não foi permitir que a solidão fizesse parte da vida do homem. Então, fez-lhe uma adjutora. Não fomos feitos para viver só. Aí, você acha que dá bom? Nossa, fechou, então, pastor. Nossa. Vamos pra lá, vamos pra cima. Com o próprio É autor. Fantástico, Mr. Amy. E olha, anunciado aqui no podcast Riqueza Além do Dinheiro, gente. Então, olha, merece um like, né, pastor? Merece, 1, 2, 3, e merece que você se inscreva no canal também, para ter outros cortes aí e assistir outros episódios desse podcast que está mudando a vida de muita gente. E eu fico felicíssimo da minha vida por fazer parte desse momento da sua vida, Mari. E eu sei que esse é o começo. Eu vou falar com a Vanilda, ela vai estar aqui em junho. Vou falar pra ela vir no seu podcast, a Vanilda Boidieri. Ô, bênção, olha aí, gente. Vou falar pra ela vir aqui. Acho que é ela, a Sandra Alves também parece que vai estar aqui. Eu vou ver com elas para elas virem aqui no seu podcast. Vai ser muito legal. Ô, pastor, muito obrigada por esse apoio. São pessoas do bem. Agradeço demais o senhor pelo apoio, por o senhor estar aqui sempre incentivando. Imagina, você é minha amiga, minha aluna, né? Embora tenha abandonado o curso teológico, mas... Então, pastor, voltarei. É só as coisas aqui ajeitarem. Diga, volverei, como diz o italiano, como parla o italiano. Então, se você gostou desse episódio de hoje aqui com o nosso nobre pastor Carlos, o pastor Cadu, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com alguém para ouvir essas verdades e o recadinho lá para os destemplados, né, pastor? Para os destemplados. Envie para algum destemplado, um desigrejado, para ele voltar. Vamos voltar, desigrejados. Chegou o tempo da gente curar as nossas dores com o tempo, né, pastor? E ajudar outros, né? E ajudar outros que precisam ser alcançados por vocês. Porque todo desigrejado, ele tem um amor muito grande por Jesus no coração. Bom, claro que tem. Tem, nós temos. Então, muito obrigada, pastor Carlos, pela sua presença. Obrigado eu, minha amiga. Volte quantas vezes o senhor quiser, por favor. Obrigada pelo apoio. E a cada um de vocês que ficaram aqui até agora, o meu muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. E nesse final agora eu quero agradecer a Voxia por estar patrocinando esse episódio. A Voxia, que é o local onde você pode treinar sua voz. A Voxia vai te dar palco para o seu talento, para o seu dom. Que legal, hein?
É um espaço muito bacana, a Voxia. As pessoas que querem palestrar e não tem onde treinar, a Voxia ela faz esse trabalho, treina a pessoa. Te habilita para estar bem, né? Exatamente. E se vocês puderem, siga também a Voxia no YouTube para vocês verem as palestras que estão sendo colocadas lá. É tipo um TED Talks, pastor, mais ou menos assim. Muito bom, muito bom. E também eu quero agradecer a British Posture Academy. A British Posture Academy, ela vai te ajudar como você pode se posicionar na vida. Não só com a sua postura corporal, mas também como você se enxerga por dentro. Porque o poder, ele nasce de dentro para fora. Então, se posicione, ajeite a sua postura com a British Posture Academy. Então, muito obrigada. Obrigada, pastor Carlos. Só um recadinho. Eu e os dois começaram o meu podcast em breve, que é Pode Rugir. Então, se você quiser correr lá e se inscrever no Instagram, no YouTube, você vai me ajudar muito. Pode rugir. E quando eu estiver aqui de novo na Inglaterra, eu vou entrevistar a Mari no meu podcast Pode Rugir, que farei aqui e ela vai participar. Epa, olha a promessa aí, pastor. Depois a gente vai conseguir, então... Fechado. Uns seguidores aí, pra gente fazer essa parceria. Vai dar bom. Gente, vai lá no YouTube e já tem episódios? Não tem episódio porque eu desafiei o povo. Eu só vou começar o primeiro episódio depois que eu tiver 100 mil inscritos. Pastor, mas o senhor não tá muito exigente não, pastor? Não, tô em outro patamar. Quem pode só dá ordem, gente. E vai dar bom. E nós obedecemos e vamos lá se inscrever e tá lá comentando. Pastor Carlos Eduardo, acelera aí que estamos te aguardando. E o Instagram, pastor? Qual é o seu Instagram? O Instagram é PR Carlo Edu Correa. Muito bem. PR Carlo Edu Correa. Tá tudo lá, né? Da sua tudo vida, lá, das suas coisas. E os livros, pastor, já tá no Amazon? Como é que as pessoas compram os seus Você pode comprar livros? os meus livros, pode fazer o pedido lá no meu Instagram. Ainda não tá na Amazon, mas eu tô montando um site agora. Daí tá tudo no meu site, os livros, tudo, agenda, tudo. Daí tem camiseta, boné, livro, livreto, palestra, curso, daí tá tudo lá no meu site. Ótimo. Eu quero falar aqui também, gente, do curso de teologia do pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos, fale um pouquinho depois sobre o seu curso. Eu, como aluna, gente, o curso do pastor, ele é muito, mas muito bom mesmo. Um dos melhores que eu tenho visto, apesar de que, como o pastor Carlos aqui falou, tenho que ser verdadeiro, eu tenho estado ausente, pastor, porque eu comecei aqui uns projetos novos, mas... Não, a gente entende. Porque eu gosto de ter foco, de pegar e fazer. Mas eu quero falar que o pastor Carlos Eduardo, ele é aquele professor... Esquece aqui o pastor Cadu agora. Foca no professor. Ele é aquele professor que não passa a mão, não. Vai direto no assunto, né? Eu falo para os irmãos que a nossa teologia lá, o que a gente tem que ensinar é teologia bíblica. Não é teologia da Assembleia de Deus, da quadrangular. Não, é teologia bíblica. A gente ensina o que está na Bíblia. E aí você decide o que você vai fazer com a informação que você está recebendo. Essa é a ideia. Seminário Rugindo Alto. Você pode entrar em contato comigo, me chama lá no Instagram, lá eu te passo todos os dados. No link... da bio, tem um link na bio do Instagram, você pode entrar lá e acessar, pela Hotmart, as aulas são material de primeira, imagem, som, a gente tenta fazer tudo com perfeição, ou pelo menos próximo disso, né, para poder abençoar a vida de outras pessoas. E além da plataforma Hotmart, ainda tem o grupo de WhatsApp que você consegue falar diretamente com o pastor Carlos Eduardo dentro do grupo. Tem uma dúvida? Coloca lá. E a gente responde. O próprio pastor Carlos Eduardo vai te responder. Primeira vez que eu ouvi o senhor responder, eu falei, não acredito. É ele mesmo. Não respondo, eu respondo. Era o senhor que estava lá respondendo. Pastor, então, muito obrigada. Obrigada por nos abençoar. Obrigado, amiga. Tanto. Deus te abençoe. Que mão gelada. Deus o guarde. Né? Mas o coração caliente. Está quente, caliente. Deus te bendiga, hermana. Bendiciones. Graças. Em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado. Eu que agradeço. Deixe Deus continuar te usando grandemente. Amém, amém. Obrigada por abençoar nossas vidas. Então, se inscreva no canal, gente. Eu quero pelo menos 1000 seguidores. Vamos lá, né? 1000 é pouco. Bora. O pastor tá querendo 100 mil sem nem começar. Ainda tem uns inscritos lá. Deve ter uns... E eu tô querendo só 1000 seguidores. Não é muito, né, pastor? Vai ter 1000 e vai dobrar isso aí em nome de Jesus. Glória, eu recebo em Deus nome abençoe de Jesus. vocês. God bless. Um abraço.